Olá, bem-vindas ao nosso 6º episódio do Elas Podem Cast. Estamos aqui, eu, Mara, com a Aline, minha dupla, e temos uma convidada muito especial e já bem conhecida aqui na nossa cidade, que é bem familiarizada com isso aqui, né? Para contar a sua história aqui hoje. Verdade, a nossa convidada de hoje, ela é uma mulher muito especial, muito comunicadora. Ela é esposa do Diego. Como que é o apelido dele? Vamos ouvir só a voz. Corta, só pra voz. Qual que é o apelido? Chuco. Ó, gente! Ela é jornalista e comunicóloga. Mãe do João Gabriel. Bem-vinda ao Elas Podem Cast, Teodora Malagrida! Ai, meninas, que gostoso! Eu achei muito engraçado. Eu falei, eu não vou poder falar meu Chuco. Vou ter que deixar que ela fala. Meu Chuco! Ai, que besteira, né? Ai, Teo! Ai, gente, que Obrigada gostoso. por ter aceitado o nosso convite. Obrigada Seja a vocês. muito bem-vinda. Obrigada a vocês pelo A gente convite. quer conhecer um pouquinho mais do que existe por trás da Theo, jornalista, agora blogueira. Por mais que ela fale assim, não é blogueira, eu levo a informação para a pessoa que me acompanha. A gente faz de tudo um pouquinho, né? E aí, nesse ramo da comunicação, a gente descobre tantas outros galhos. Sim. E aí, a gente vai se enfiando. A comunicação, ela abre muitas portas, né? E ela tá envolvida com tudo, então... Tudo. Tudo que você quiser se envolver, você consegue. Tudo tá ali na bendita comunicação. E É. aí, no meio disso tudo, acaba empreendendo também, né? Ainda mais Claro. hoje, com a rede social, com a facilidade que a rede social é o quê? Comunicação? Né? Totalmente, Exatamente. comunicar. Total comunicação. Theo, e Legal. essa paixão pela comunicação surgiu como? Como que foi? A faculdade? Como que foi? Porque hoje eu trabalho com comunicação e foi um sonho sempre muito antigo, mas eu nunca tive essa vontade. Mas você trabalha com isso há muito tempo. Você sempre foi muito bem resolvida em relação ao que você queria? Nada, jamais. Quem dera! Quem sempre foi foi assim? muito bem resolvida? Não, jamais. Não. Parabéns pra quem conseguiu, porque eu também não. Aí, eu tô vendo? Queria essa receita desse bolo. Ai, também. Ei, mas eu sempre fui muito comunicativa também, uma criança muito comunicativa, uma adolescente muito comunicativa, porém eu não fazia ideia. A ideia que eu tinha de faculdade era, acho que eu vou fazer direito. Fazer direito, por que eu vou fazer direito? Não sei por que eu vou fazer direito. Só que aí acabou o colegial, na época era colegial, e aí nós tínhamos 2 universidades lá em Prudente, que eu sou de Itaciba, interior de São Paulo, que fica muito próximo de Prudente. Então, 2 oportunidades ali, mais próximas, que era a Unoeste, que é particular, e a Unesp, que é a nossa Unemate aqui. Naquele tempo, passar na Unesp era só para quem era crânio, fera. E vários cursos incríveis, inclusive o direito tinha na Unesp também. Mas eu nem tentei prestar o vestibular. Nem tentei. Falei, não vou nem gastar aquilo que não tinha, porque era tudo muito mais difícil também. Sim. E na Unoeste também falei, não vou nem fazer, porque vou fazer para quê? Não vou conseguir agora, né? E foi passando. Eu fiquei, acho que 1 ano sem estudar, parada depois do colegial. E aí, eu sempre muito envolvida dentro da igreja, como catequista. E aí, nas missas das crianças, a gente sempre fazia historinhas depois do evangelho. Ao invés da homilia, claro que depois o padre falava, né? Mas a gente contava as historinhas. Então, era tudo muita comunicação Sim. dentro da igreja, dentro da missa das crianças. E isso daí foi. E eu sempre participando, até que um padre muito amigo nosso, meu querido padre Vair, ele falou assim, Teodora, por que você não faz comunicação social, que era o curso que tinha na Unoeste? Falei, padre, vou fazer como? Sem condições. Na época, a faculdade custava, se eu não me engano, 400 e alguma coisa. Pagando até o dia 10, ela caía para 300, quase 200, imagina. Mas ainda assim, hoje... Naquela época, o salário Quanto que era mínimo o era quanto? Deve que batia, mais ou menos. Mais ou menos faço isso, ideia. né? Acho que sim. Acho que mais ou menos isso. Isso Que daí ano, foi mais ou em 2000. 2000, acho que Era- foi. era- Então, o 99, salário era 2000. menor, Bem menor. provavelmente. Era muito menor. O salário era menor do que Aí ele isso. falou assim, não, faz o vestibular, que a gente se vira depois.
faz esse vestibular. Aí ele falou O pra seu minha mãe. padre que te incentivou. Que Ai, padre que maravilhoso. lindo. Não, ele é lindo. Ai, que ele é até fofo. hoje, nosso carequinha. Aí ele fala assim, para, Teodora. Ele fala, para, Teodora. Enfim, e foi essa luta. 4 anos de luta, todo mês, só na Providência. Só na Providência, mas foi. Graças a Deus. E aí, em 2002, eu fiz o meu acampamento lá em Taciba. Acampamento da Igreja Católica também e tal, que já era muito famoso, conhecido em Presidente Prudente. Nisso, quando foi 2005, eu acabei perdendo meio semestre da faculdade por falta de pagamento. Precisei ficar parada meio semestre. Nesse meio semestre... Você passou, ele falou assim, vai lá e faz. Vai. Você fez, passou. E aí, como que você fez para custear isso? Ele, minha família, todo mundo junto. Eles Não te dava um pouquinho. ajudaram. Todo mundo ajudou Vaquinha. um pouquinho. Ai, A que vaquinha. lindo, Todo mundo Theo. ajudou um pouquinho. É, uma graça. Que lindo. A gente fala e o povo fala assim, será que isso existe? Existe, gente. Existe. Arrepiei. E passa, né? E aí depois a gente para pensar e fala, meu Deus, realmente, passa. Tudo passa. Porque tem hora que a gente tá aqui, tem hora que a gente tá aqui embaixo, assim, você fala, meu Deus, eu nunca mais vou sair daqui desse lugar, Cristo amado. Será que E como vale a processo pena é depois esse? quando passa. Eu falo, ainda bem que eu tive coragem de passar, né? Pelo processo. Que lindo. Então. Não, e mas o é mais difícil. lindo desse processo é encontrar pessoas que queiram ajudar alguém. Porque É. eu acho, nas histórias eu acho muito lindo, que a gente não vai sozinho. Sozinho Não. você vai, mas quando é com alguém, quando é. Ai, é muito, muito lindo, assim, muito inspirador. Aí, nesse ano, em 2005, que era para eu ter formado junto com a minha turma de verdade, eu fiquei de julho a novembro... 2005? Foi? Foi. 2005. De julho até dezembro, parada. Só que, nesse período, tinha um casal que era de Taciba e se mudou para cá, para Tangará da Serra. Olha as deucidências da vida. Uau. Meu querido padre Vair já tinha sido transferido também, mas tudo ali por perto, então tinha vindo outro padre. Sempre dentro da igreja, então sempre muito envolvida e sempre amiga dele. Aí veio o padre Silvio. Esse casal que veio de Taciba para cá conheceu mais 2 pessoas, o Dunga e o Rafa Laurito, os 2 irmãos, que são de Assis, tudo pertinho. Descobriram que ambos já haviam feito o acampamento e Tangará da Serra estava assim, sedenta por algo. Vamos. O que eles fizeram? Entraram em contato com o nosso amigo Padre Silvio, já outro padre. E o Padre Silvio falou assim, então vamos montar uma equipe. Teodora, Luiz Carlos, Sidmar, fulano, Robson, o meu amigo Neguinho da escola. Tava da escola lá. de música. Ele Ele de lá. é de... Ah, Vamos. Então, beleza. Montamos uma equipe e viemos para cá em novembro de 2005, passar 5 dias, passar o primeiro acampamento de Tangará da 5 Serra. dias. 5 dias. Só as pessoas que são muito ativas na igreja vão saber o que é isso. Sim. De você ir lá e ensinar como que funciona o acampamento. Exatamente. E viemos. Teve uma equipe que veio antes, junto com o padre. Aí eles falavam, gente, vocês não têm noção. Porque tem 20 anos isso. Então, se tem 20 anos, Tangará não estava Sim. nesse auge de desenvolvimento. Sim. Porém, era uma cidade muito sedenta de tudo. Sim, de tudo. Sedenta de Deus, sedenta de mão de obra, Sim. que não tínhamos. E aí nós viemos, passei os 5 dias dentro da fazenda, só saí da fazenda para vir pra missa. Da missa nós fomos embora. Só que lá dentro da fazenda a gente falava, eu e o Neguinho, a gente sempre, né? Oh, meu Deus. Ele falava assim, Theo, eu vou vir embora pra cá. Eu falei, Olha. Neguinho, você vem mesmo? Eu vou. Eu falei, então eu vou vir com você. Vamos. Ah, 2 loucos. Dois que encontrou dois. Gente, do 2 nada. loucos. Falei, só que, ó, E a gente eu preciso tava terminar a fazendo faculdade. E a faculdade ficou. Tava nesse período tava lá nesse interrompido, né? período parado. Falei, só que eu preciso terminar a faculdade. Ele falou, você vai terminar essa faculdade, terminando você vem pra cá. Ele veio em janeiro de 2006 e eu consegui voltar pra faculdade. Finalizei, enfim, graças a Deus, os 6 últimos meses. Me formei em junho
Em julho, já estava com as malas prontas, vindo para Tangará da Serra com R$800 no bolso. E as minhas malas, as minhas panelas, que a mamãe arrumou lá um punhado de tralha, e vim direto para onde o neguinho já estava. Nós dividimos um apartamento, acho que um ano, mais ou menos. Um ano e pouquinho. Nossa. 2 irmãos. A gente brincava, né? O preto e o branco. Uma graça, gente. Mas era, de verdade, 2 irmãos. Aí acho que tem gente que fala assim, nossa, será que existe mesmo? A amizade existe. Existe uma irmandade muito grande. É uma fraternidade muito grande, assim. Então, a gente fica meses sem se falar, mas quando se fala, é a mesma coisa. Um puxando a orelha do outro, Enfim, Esse mas é o melhor muito tipo de gostoso. amigo. É amigo de baixa manutenção, mas que nada muda. De baixa manutenção, gostei. Você fica e tempos, sempre mas nada muda, né? O Não, sentimento, a nada liberdade, a intimidade, quando se vê. Nada ótimo. muda. Aí você pergunta se eu cheguei aqui, se eu já tinha alguma TV, porque eu só queria TV. Meu sonho era TV. Sim. Não, mas na época, assim, era TV, né? O Era. auge. TV, nada, não tinha internet, não tinha site, não tinha nada ainda. Nada, gente. Cheguei assim, eu fiquei 3 meses sem trabalhar. Até que, antes de tudo, falei, não, eu preciso trabalhar em algum lugar, não vou ficar esperando. Tinha mandado currículo para Centro-América e eu não tinha portfólio, eu não Já tinha tinha currículo. Centro-América aqui, então. Já, por isso que o foco foi Tangará, né? Quando nós descobrimos que tinha Centro-América, aí ele descobriu que o município pagava muito bem, o estado pagava muito bem, porque ele é professor de artes. Hoje ele não tá mais, né? Hoje ele atua na música e na direção lá da La Salle. Mas ele falou assim, Theo, e lá ele também tava, sabe quando você tá capengando? Não era para ser, não era para ser. Aí ele falava, Theo, o município paga X valor, hora-aula. Eu nunca nem soube quanto que custava hora-aula, que pagava assim. Ele falava, Theo, eu vou. E você vem. Falei, eu vou. Beleza. E aí chegamos aqui, primeiro lugar que fomos, tentar Centro-América. Mas óbvio que não ia dar certo. Porque eu não tinha portfólio, eu não tinha currículo, eu não tinha experiência. A única experiência que eu tive foi dentro da faculdade, nas aulas de telejornalismo. Sim. Não conta para empresas. Nada. Não, com certeza. A verdade é que a gente sai da faculdade tão despreparado, Muito. né, Theo? E é verdade. Gasta, assim, vamos falar, investe tempo, ok, mas a gente perde um tempo ali também. Perde. É porque também até você ter uma base para as coisas deslanchar, porque eu acho que a faculdade ela dá essa base, que ela é uma construção muito teórica, muito muito teórica. Mas precisa, né? Também. Precisa. Então, só que a minha, ela é comunicação social com habilitação em jornalismo. Então, eu tenho a comunicação social e o jornalismo. Então, eu tive 2 anos de tronco base, pura comunicação. Comunicação, filosofia, sociologia, No 2º ano, quando termina, que você escolhe ou publicidade ou jornalismo. Então, aí você já... Aí vira chave. Aí que vai pra prática de verdade. Então, foi bem legal. Foi bem legal nessa. E a gente teve bastante prática de telejornalismo, de rádio. Ai, que maravilha, porque de rádio. Assim, falta muito a prática na faculdade. Mas essas né? faculdades mais de cidades grandes, que tem já um tempo mais consolidado, já funciona melhor, né? Eu Esses acredito que cursos. sim. Lá na UNB também, que eu formei na UNB. Lá também chamava comunicação social, aí lá. habilitação em jornalismo. Olha, Eu sempre que era a minha primeira opção. Sério? Era o que eu queria fazer. Aí, ó. A E aí UNB fica onde? Em Brasília. Só que eu fiz lá na UNB, só que eu fiz fonoaudiologia. Mas a minha primeira opção era comunicação social. Olha que legal. Eu fiz Aí a gente tinha opção ainda no vestibular, né? Primeira e segunda opção. Meu Deus Aí do céu. eu falei, cara, mas eu não vou passar, porque eu não tava preparada, né? Porque o UNB é muito concorrida. E aí era um curso bem mais concorrido. E a fono também é o pé da comunicação. Eu falei, fono é comunicação, só que é saúde junto. Então eu vou fazer fono. Aí se eu não gostar, eu vou tentando comunicação, né? E aí eu lembro que lá eu reparei bastante, até cheguei a pegar uma matéria no jornalismo. Olha que legal. Porque eu queria ver algo da área, né? E lá funciona bem desse jeito. E lá tem muita prática, tem laboratório, tem né? É muito então, legal. Essas faculdades mais, assim, cidade um pouco maior, mais estruturada, acaba que a prática, né, é boa. Só que não conta para o seu Acaba currículo não quase, contando, né? Eles querem tempo de experiência no mercado de trabalho, Mas a gente né? aprendeu ali nesse produto final, nós acabamos aprendendo tudo, assim, né? A parte da TV, edição, produção. Legal. Nós fizemos um programa agrícola na época. Mas foi bem legalzinho, assim, foi bem bacana. Mas, óbvio que
não é Não é a válido. prática. E aí, quando não é a você mesma chegou coisa. ali, levou o currículo, não tinha o seu portfólio pronto, não tinha uma base, não tinha um know-how. O Nossa, que mas você frustrei. fez? Frustrei, hein? Falei, meu Deus do céu, Quem nunca? será, Jesus? Não é possível isso, Deus. Enfim, aí nós fomos tentar. E eu fui tentar outras coisas. Aí, na época, existia a Crescer, que era da Gilce. Que tem até hoje ali. Não, é outra. Ah, tá. É, a Crescer, eu acredito que ela tenha sido a primeira... Vamos colocar assim, a primeira clínica como é que chama? Multiprofissional. Eu acho que é isso, né? Multidisciplinar, né? Porque Multiprofissional. há gente. 20 anos a Gilce já tinha aquela visão, porque ela foi uma das Pedagoga, primeiras coach daqui. Coach. Pedagoga, psicopedagoga, se eu não me engano. Uma Sim, das deve que era primeiras coach psicopedagoga. na época. Aham. E ela montou essa clínica. Uhum. Ela tinha o atendimento dela, ela tinha fisioterapeuta, ela tinha direito lá dentro, advogado. Incrível. E na parte dela, ela fazia justamente o recrutamento para algumas empresas. Legal. E aí foi onde ela me convidou, ela me ligou. Ela falou assim, Theo, tem uma vaga aqui que eu acho que vai dar certo para você por enquanto. Você não quer tentar? Eu falei, mas o que que é? Ela falou, vem aqui, vamos fazer primeiro os testes e aí depois eu vou te contando, vou te falando. E era para trabalhar numa agência de viagem, de turismo. Falei, Jesus, eu vou vender passagem, eu não sei mexer com esses negócios. Mas, vamos lá, né? E deu super certo a Via Internacional, que... Mais uma deucidência. Via Internacional, que era do Valeriano Martins, que também veio de Presidente Prudente. Meu Tudo Deus. da região. A preferidinha de Jesus, gente. Não. Tudo dá. de Umas Presidente. conexões. Que legal, Juro, Theo. cara, juro. Impressionante. Pensa num lugar gostoso de trabalhar. Eu tenho contato com Que eles bênção. até hoje. Uma família que se tornou minha família. E depois a confiança foi tão grande, tão grande, tão grande, que eles viajavam e deixavam a casa para eu cuidar. Theo, você dorme aqui na casa? Fica aqui, dorme, tem as cachorras, não sei o quê. Aí quando precisava ficar com as meninas, na época as meninas eram pequenas. Gente do céu, olha, muita coisa. Muito gostoso. E foi você trabalhou muito ali quanto bom. tempo? Eu acho que ali na Via Internacional, acho que deu 1 ano e 8 meses, se eu não me engano. Porque depois veio a primeira oportunidade, enfim, dentro do jornalismo. Graças a Deus veio. Você tinha quanto tempo de formado? Uns 2 anos? Já, Tá, já já uns tá. 2006. Então foi 2008 que eu comecei a trabalhar no Diário da Serra. Ai, que legal. Meu primeiro trabalho dentro do jornalismo, minha primeira empresa. Com o Mano, com a Silvana, a Fabíola. Outra família incrível também que Deus colocou na minha vida. E foi dentro do Diário da Serra que eu conheci o Tchuco. Ah, sério? Aí que veio o Tchuco. Aí que veio o Tchuco. Que legal. Ele era encadernador de jornal, ele trabalhava à noite. Mas eu ficava... Inclusive, entretanto, contudo, todavia, trabalhei com a tua sogra. Foi lá que conheci a Ivonete. Verdade. E aí, na época, eu fumava. Fumava cigarro, a Ivonete fumava. Sim, fuma. Fuma ainda. E aqui que a gente fazia... Tinha que terminar o bendito do jornal. E aí, aquele negócio assim, demorava. E eu sempre... Não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada. Então, eu morava em cima da miscelânea e vinha pro Diário da Serra. Aí... Ela acabava, muitas vezes, me esperava, porque ela me dava carona depois. E aí, a gente ficava lá, fechando o jornal, e depois a gente saía para fumar, aí voltava para terminar, fechar o jornal, e voltava lá fora para fumar. Nessas de vai, vem, vai para lá, vem para cá, lá dentro da sala da redação, lá para fora, eu vejo o Diego. Falei, nossa, que bonitinho, né? Nossa, até que enfim alguém bonitinho nesse jornal, que, pelo amor de Deus. Olha os outros assistindo e falando, então a gente era feio. Não, crianças, não eram. Não, era porque só eu não menino tinha conquistou esse olhos, coração. exatamente. Tinha que ser um moreno, lindo, enfim. E aí, nisso daí foi. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos no diário. Acho que deu uns 2 anos. Até que reestruturou algumas coisas lá. Aí eu saí. E aí, de lá, eu fui para concorrência do diário. Fui para o Jornal. E deixa eu te perguntar, como que eles lideram com isso?
Porque assim, Tangará é uma cidade pequena. Então, às Era vezes, menor ainda naquela época. Você sai de uma empresa para ir para outra, ou quando você sai dali para abrir um negócio, a pessoa fica com aquela coisa, aquele sentimentozinho ruim no coração. De traição. Como que isso? De traição. Não, mas então, mas nesse caso... Da agência de turismo pro diário, o Valeriano já sabia que uma hora ou outra poderia acontecer. Então, ele foi super parceiro, nossa, desde do início. Mas no diário, como houve uma reestruturação lá dentro da equipe, então, assim, eu e mais algumas pessoas também foram dispensadas. Entendi. Então, nós fomos dispensados. Entendi. Nessa de fomos dispensados, eu falei, Jesus, aí o mundo cai da gente, né? Cai. Aí eu falei, e agora, Senhor? Mas, graças a Deus, eu não fiquei um dia desempregada. Porque aí tinha o Diego Soares, que Ai, gente, esse Didi. Muito querido. E ele tocava o jornal. O jornal era do Silvio Delmondes. Tá, peraí. Na Você época. conheceu o seu tchuco lá Outro entre Diego. Outro idas e Diego. vindas. Mas ali chegou a acontecer alguma coisa? Vocês se aproximaram? Não, aí a gente começou a namorar, mas logo em seguida... foi logo em seguida... Aí eu já saí do diário e ele também, acho que já tinha saído. Eu não lembro pra onde que Mas ele o tinha romance ido. continuou. Sim. Ah, ele sim. conquistou o coração da gata. Sim. Não, Foi lá, aí tinha um propósito muito maior, né? esse Foi. emprego. O propósito era ela conhecer o tchuco dela. Eu acho que Não sim, era tá vendo? trabalhar, eu acho. Uma Deus Não era nem o trabalho. família, né? Criar uma família pra essa menina aí. Porque senão... Bênção. E aí, aí eu fui, aí saí do diário, aí o jornal me convidou e eu ficava lá. E aí eu já vi uma oportunidade, porque o jornal era da Record também, que o Silvio era dono das duas, dos dois veículos. À tarde, de manhã, eu ficava no jornal. Tentava fazer os corre. À tarde, quando precisava de alguém na TV, eu me enfiava. Aí já começou. Quando eu ia fazer alguma coisa para o jornal, já aproveitava e já fazia algo para Record também. Então, já vinha um cinegrafista, porque ficava, deixa eu ver. Não, a TV ela estava lá em cima, lá na Vila Alta mesmo. E aqui o jornal era aqui para baixo. Mas a Tati ficava aqui, o Silvio, raramente eu via ele. Só via lá na TV. Mas, enfim, eu sei que quando eu saía ele era pra apresentador fazer, também, né? Foi bem essa época, né? Foi. Não lembro. Quando ele vinha, quando eu saía para fazer as coisas pro jornal, já fazia alguma coisinha lá pra Record também. E foi aí que foi indo. Acho que talvez já tinha falta de mão de obra também. E o Silvio, Sim. ele é, assim, ele é muito inteligente. Pra tudo, de tudo ele entende. Principalmente de maquinário, equipamento. Gente, ele é um crânio, aquele menino, aquela pessoa. E aí, acho que faltava mão de obra também. Ele falava assim, vai, menina, vai, começa você também, vai, pode ir. Ele já enfiava a gente lá nos lugares. E foi indo aí. Aí, acho que eu fiquei mais 1 ano e pouquinho. Aí começou, na época, a disputa era Márcia Capes e Silvio Delmontes. Aí eles se lembro. engalfinhavam. Mas era o Silvio, né? Que ficava fazendo as engalfinhações. Ele gosta, Nossa, né? De com demais. todo mundo. Aham, não era demais. nem pessoal Mas com era ela, muito né? legal, porque o povo acho que trocava dali, Aham. colocava ali pra saber o que um tava fazendo, o que o outro tava Sim, falando. eu lembro, eu era criança e meu pai amava. Eu queria assistir a Globo. Aí, ó. Porque eu sempre gostei mais do estilo de jornalismo da Globo, porque assim, eu só vejo a notícia, eu não quero opinião. Sim. Eu sou até hoje muito prática com algumas coisas, né? E desde criança, na hora de assistir o jornal, porque a gente tava lá assistindo TV Globinho, alguma coisa assim, Ah lá. aí já ia começar daqui Já a pouco o jornal. começava. Queria lá, meu pai chegava, não, pá, Record e Márcia. Ele Não ficava, era bem acredito. isso. Mas, Olha lá, tá vendo? Desse jeito. Porque ele queria saber as notícias de Tangará e queria todo esse papo que vinha sobre política, meu pai ama, né, política e tal. Então, já vinha mais coisas. Lá na TV Centro-América, as notícias são mais diretas, né? Um jornalismo, assim, mais direto, mais imparcial também, né? Então, não ficava trazendo esses bafafá de política, de o que aconteceu. Imagina, ninguém nem sabia o que acontecia. Então, é muito diferente esse jornalismo. E na época, eu criança, aí que eu queria só notícia mesmo. Só.
Aí meu pai ficava lá, os dois sempre deram bastante opinião, né? Que eu sei que o pessoal gosta. Depois eu passei a entender esse jornalismo de interior, Mas né? eu também não entendia isso na época. Eu não era muito fã disso daí também, não. Porque o meu foco não era esse daí. O meu foco sempre foi entrar na Centro-América. E aí você, nessa época, começou a trabalhar com o Silvio, então? Aí eu comecei a trabalhar com o Na Silvio. TV já. Na TV já. Que foi muito bom, porque começou a dar visibilidade. Uma experiência aqui, né? Começou a experiência lá. Então, minha experiência em TV aqui em Tangará começou com o Silvio. Nisso de começar a dar visibilidade nessas engalfinhações dos dois, um belo de um dia, a gente já tava casada. E o Diego, a gente já tava morando junto. Não demorou muito tempo isso daí. Foi, acho que em 2009, 2010, uma coisa assim. Acho que eu fiquei um ano, mais um ano. Um aninho entre o jornal e Record. Não passou mais que isso. Um belo do dia, tô em casa, o telefone toca. Márcia Capes. O auge. Não, uau mesmo, Uau, porque eu atendi e a gente não tinha, né, trote. Inclusive, então, está tocava, convidada. chamava. Ela vai assistir? Você trabalha com Vai. ela. Márcia, está convidada. Super! Queremos Ela você vai amar. aqui. Nossa, Super. altos e Pô, Não, inclusive, eu tenho que falar. Ontem eu vi uns stories dela, que eu até ia encaminhar pra algumas pessoas ver. Escuta. Gente, a Márcia tá entrando numa fase muito massa. Eu acho massa, assim, como ela disse. O que ela tá fazendo? Como ela disse lá nos stories lá, dela. olha lá. As pessoas te amam e não, né, gostam de você e não gostam pelo mesmo motivo, por quem você é. E tá tudo bem. Eu achei muito massa. Ela lá perdeu o sono na cama, não sei se você viu aqueles Meu stories. Deus, não Perdeu o acredito. sono. E eu amei ter ouvido aquilo que ela falou. Eu amei, de Ó, tá verdade. vendo? Sempre Sempre tem alguém. Vai pra Gente, alguém. Eu amei. Vale, Ela falou uma coisa assim, que fez tanto sentido pra mim. Ela, não me venham dar conselhos. boa. Não me venham dar conselhos. O povo é cheio de... Ai, não de fala isso, mimizento. apaga isso. Ai, você tava delirando, né? Tipo assim, perdeu o sono e postou isso. Não venha me dar conselhos. Ó, filhos que estiverem me assistindo, não me venham dar conselhos. Adoro. Um parente, família, não me venham dar Bloqueia conselhos. tudo, gente. Eu amei. Não. Ah, as pessoas querem me podar, dizer que é o que eu tenho que fazer, que eu não tenho. Chega disso. Não quero isso mais. Porque eu cheguei onde eu cheguei sendo a pessoa que eu Sendo era. que- exatamente. E agora, né, tipo assim, há poucos anos aí, ela tem sido podada, moldada pra agradar todo mundo, pra agradar aquele. Por pessoas que ela leva nas costas. Exatamente. Que se ela não fosse quem ela é, ninguém, nem ela tava onde ela tá, e nem ninguém que tá ali, que é suporte, ela é o suporte. Então, assim, o que tem de pessoa que nunca lutou na vida, que não tem personalidade, que toda hora quer se caber em qualquer coisa pra se agradar todo mundo, essas pessoas, elas não fedem nem cheiro, elas não chegam a lugar Mara nenhum. do céu. E aí quer moldar uma pessoa que já mostrou que o jeito dela, ela consegue fazer. É verdade. Ela leva na raça. Inclusive, ela Então, que tem- levar as coisas na temos raça... uma fã. Levar as coisas na raça não é Gosto pra assim qualquer um. também. É gente Não, tá vendo? que tem personalidade, é gente que sabe quem é e que não é o outro que vai mudar quem ela é, porque ela sabe quem ela é, de onde ela veio e onde ela quer chegar. Sim. Então eu vejo, e eu super admirei aqueles stories dela. Ela falou com tanta convicção, assim, eu amei. Eu falei, não, eu vou te dar conselho, você que me deu um. Você que me deu um. Continua, seja quem é você, mesmo que às vezes algumas pessoas falam, você é maluca, você é doida, mexer com isso, fazer aquilo, fazer desse jeito. Mas vai, porque eu me identifiquei muito. Porque quantas coisas, né, eu já fiz, mesmo que às vezes pareça maluquice, mas que me fizeram Tá já vendo? chegar em lugares que Olha lá, tá não vendo? daria se não fosse assim. Se a gente ficasse parado, deixasse o medo da gente vai, paralisar gente, não a gente, porque adianta. paralisa, né? Aí a gente, às vezes, Beleza. pessoas que não conquistou nada, que não fez nada, quer dar opinião, quer te dar conselho, quer dizer como é que faz. Não dá, E né? naquela época aí, essa mulher toda que ela tá Essa falando, aqui, te mulherão. ligou. E aí, como que foi isso? Incrivelmente inteligente. Gente, ela tem a idade da Gente, minha mãe. ai, meu eu não sonho é ter uma conhecia. conversa Aham. com ela também. Você acredita? Por Você vai favor, amar. aceite nosso Não, convite, você porque vai eu acho ela amar. maravilhosa. Aham, ela tem uma história, ela é uma pessoa muito, uma mulher e muito forte. pensa numa pessoa assim querida do povo, onde ela chega, ela conversa sobre tudo. Uau. Nossa, eu gosto de nessa gente época assim, que ela gente de tá- verdade, Sim. sabe? eu Não é também gente gosto muito disso. plastificada. Não, e o Silvio é a mesma coisa. Acho que por isso que... Se engalfinhava. Sim. E tá perdendo isso, na verdade. Porque goste ou não goste, né? As pessoas são de verdade, né? E às vezes o pessoal tá lá na rede social só tentando agradar todo mundo. Ai, gente. E não é conta. nada. E aquilo E não é por uma isso- verdade. E um adendo, é por isso que eu gosto do conteúdo da Tel. A gente já entrevistou uma blogueira aqui, que é uma das que eu acompanho de perto também. Eu não tenho nada contra, gente. Mas assim, gente de verdade. Eu adoro.
Eu adoro gente de verdade. Eu seria de verdade não porque eu sou hipócrita, entendeu? Porque eu tenho medo do julgamento. Depois de muita terapia, eu melhorei muito. Vai escutar os stories da Márcia. Não, exatamente. Porque assim, eu falo assim, eu gosto de ver gente de verdade no Instagram. Mas fala pra mim aparecer descabelada lá. Eu não vou fazer isso, porque eu sou hipócrita. Deitada na cama que a Márcia tava. Gente, depois eu sou uma insônia. hipócrita. Porque assim, eu amo ver isso. Mas assim, parece que se eu me mostrar assim, eu fico, como que fala? Só que pelo menos você se abstém, né? Você não faz. Daí eu não Porque, faço. Eu fico na minha, porque parece que eu vou ficar muito vulnerável, entende? Mas enfim, eu gosto do conteúdo da Theo por causa disso, porque ela também aparece lá. Eu amo a autenticidade do seu conteúdo. Acho muito legal. Tem que fazer, a gente vai fazendo, né? E eu aprendi muito com ela também, viu? Com a Márcia. Porque também, eu não como era você sustenta um personagem, gente? Deve Não ser tem como. Deve ser psicologicamente pesado. inviável. Isso em algum momento você vai surtar. Não dá pra sustentar um personagem. Momento, a máscara vai cair. Vai cair, exatamente. Não tem como. E Mas aí, vamos lá. E a maravilhosa da Márcia, que está convidada, vamos ressaltar isso, super convidada pro nosso podcast. Vamos fazer um corte e mandar pra ela essa parte. Te ligou. E aí você falou, depois eu vou te passar o contato da minha amiga Márcia Campos. Por favor. Então, aí o telefone toca, eu atendo, alô. Teodora, é a Márcia Caps, tudo bem? Eu, como assim? Juro pra vocês, gente. Falei, Márcia, tudo e você? Teodora, é o seguinte. Olha, eu sei que a gente não se conhece ainda. Jeitão, Márcia Caps de ser também. Eu sei que a gente não se conhece ainda, mas eu já vi alguns materiais seus. Vou ser bem sincera. O Silvio quer me levar os funcionários. E eu vou levar a funcionária dele, então. Falei, concorrência saudável de cidade pequena. Adorei! Gente, que mulher de atitude! Sim! Você vê que ela não é de atitude de agora, não. Não rodeou, não, né? É isso. Amei. Tô E aí roubando você falou o funcionário. quê? Falei, quer saber? Me leva! João Negão era vereador na época. Gente, eu lembro. Nossa, eu lembro disso. Eu lembro. João Negão era vereador e eu falei assim, tá, depois a gente conversa, eu não sei. Eu sou difícil. Teve que dar a uma- pessoa bambeou na hora, né? Falei, não sabia nem o que responder. Tava Falei, esperando, ai, né? Márcia, tá bom. Então depois eu passo aí. E era Band. Aqui era Band. Mas a audiência dela sempre foi alta. Sempre foi mesmo audiência, na mas Band. a Band era a Band também, né? Falei, meu Deus do céu. Você, seja tipo, lá o sai que daí, Deus foi pra Band, né? quiser. Aí, as conversas rodaram, saíram, já começaram as conversas, o bafafá. O João Negão já, acho que no ouvido do Silvio, se eu não me engano, uma coisa assim, porque eles começaram a especulação. E eu falava, não, gente, ela só me ligou, mas não tem nada a ver ainda. Não tinha mesmo, de verdade. Ela só ligou e ficou por isso. Eu continuei tocando minha vida. Aí eu não sei quando é que foi, em que momento que foi que o Valderia entrou em contato, aí eu conversei com eles, enfim, fechei acho que um mês depois. Acho que foi um mês depois que ela ligou. E hoje os empresários ficam chateados porque tem outras empresas querendo roubar os funcionários deles. Funcionário bom precisa valorizar mesmo. Concordo. Olha, Alguém vai roubar. vai, gente. Olha a Theo, há anos atrás. Precisa Tendo a oportunidade de valorizar. trabalhar em outro lugar. Porque a gente sabe que tá difícil também, né? Hoje em dia, meu Deus, gente. Que Eu sempre difícil falo nas não empresas, funcionar. você achou um bom profissional, valoriza. Porque vai vir outro, vai ver que ele é bom e vai levar. E ele vai. E ele não tá errado. Eu fico bestificada por que tem empresa, Aline e Mara, por que tem empresa que não enxerga dessa forma? Não enxerga. Theo, é uma luta. Acaba com a É um cabeça grande da gente. desafio, na verdade. É muito cultural também já, É né? muito Porque as cultural. pessoas se humilhavam para ter um emprego até poucos anos atrás, se a gente para pensar. Por que eu te E perguntei? o jogo deu uma virada e muitos ainda não entenderam, entenderam. isso, sabe? Por que eu te perguntei se quando você saiu de um jornal para ir para o outro, se eles ficaram chateados, né? Porque eu ouço muito isso. O funcionário ele começou a trabalhar aqui, ele não sabia nada, a gente ensinou de tudo. E agora ele tá 2, 3, 4, 5, às vezes 10 anos na minha empresa e a outra empresa quer. Ok, é válido esse investimento, é muito válido. Só que ao longo desses 10 anos, o mercado mudou, paga-se muito mais. Não é porque eu investi na carreira de um profissional que ele vai ficar ali o resto da vida ganhando R$3.000. Entende? Então, assim, às vezes as empresas elas ficam sentidas mesmo. Poxa vida. Ela acha que o funcionário deve. Que ele deve algo pra ela, mas não Tem deve. Não deve, Infelizmente, não ele deve. não deve nada. Porque você precisava sentido. desses serviços. Você usufruiu. Na verdade, é uma troca. É E uma aí, troca. eles também não sabem qual é o sentimento desse funcionário. Se ele também precisou dessa empresa para, de repente,
chegar até onde ele queria. Sim. E aí foi uma via de mão dupla. Sim. Ele precisava do funcionário e eu precisava trabalhar. Então, Exato. eu tô aqui nessa empresa, mas beleza, você me serviu até aqui, sou muito grato. A partir de agora Vida eu que preciso segue, gente. seguir para dar continuidade nos meus Na sonhos, sua vida, na minha vida, porque né? às vezes o profissional ele fica ali e ele fica com a vida estagnada profissionalmente, porque a empresa vai olhar e vai falar assim, tá, mas eu não quero te pagar mais, porque ele já tá acostumado que aquele funcionário ele custa barato para a empresa, mas o funcionário tem uma casa para comprar, tem um carro para comprar, ele tem filho para sustentar, ele tem a vida dele. Ele não vai ficar ali Sim, por ele tem gratidão. Gratidão não oportunidade paga melhor. boleto, amor. Não paga, não é verdade? Se tem a oportunidade melhor, com certeza Tem ele que vai, ir. né? Verdade. E eu acho que é muito disso, você conhecer os seus funcionários, né? Porque, inclusive, tem as análises de perfis que servem, né? As conversas ali para entender onde que essa pessoa quer chegar, né? Onde ele quer ir, se ele tem um perfil mais empreendedor, se ele tem um perfil mais executor, mais comunicativo, se ele é analítico. Para você enfiar ele no lugar certo e também para você ter essa visibilidade. Esse aqui, compensa eu investir nele porque eu vejo ele a longo prazo aqui? Então, é toda uma análise. Não é assim, um bate-papo informal. Que você não tem, se você não tem essa competência para fazer essa análise, você vai precisar de profissionais, né? Por exemplo, a Aline que trabalha com isso. E as empresas falam assim, mas aí... A gente só contrata as empresas, a gente só contrata. Depois vê o que dá, entendeu? Exatamente. Não sabe onde que essa pessoa quer ir, por que ela tá fazendo isso, quais são os sonhos dela, onde ela quer chegar. Verdade. Então, para eu investir muito a longo prazo nesse funcionário, eu tenho que ter essas percepções antes. Verdade. Se ele se vê comigo, senão depois, eu investi tanto em você, mas estava combinado? Como que você teve esse... Sabe? Então, é muito essa questão desse diálogo. E os né? gestores ficam assim, mas aí eu vou pagando mais pro meu colaborador, vai chegar um momento que ele custa muito caro para a empresa. Mas aí o que ele prefere? Um funcionário que custe caro e que faça, e que ele pode deixar a empresa na mão dele, que ele vai dar conta do negócio, ou 5 mais ou menos. Muitas vezes eles preferem ter 5 mais ou menos. Eu fico, assim, impactada. E isso é cultural também? Eu vejo que é muito cultural. Porque a gente, aqui no Brasil, né? Não posso falar de outros países. Talvez seja igual, talvez seja diferente. Mas a gente abre empresa como? Ela vai acontecendo. Vai. Entende? A maioria, o meu mesmo, né? no caso, foi. Ela foi acontecendo. Com 24 funcionários já. Pois é. Sim. A clínica? Sim. Deu um boom. E graças a Deus vai crescendo em pouquíssimo tempo, muita coisa acontecendo. Ela vai acontecendo. E você... Até vi um meme. Falei, nossa, sou eu. Me mandaram. Não foi à toa que me mandaram. 2 pessoas diferentes mandaram o mesmo meme pra mim. Eu sendo contratada e a pessoa dizendo que eu sabia fazer o que era pra fazer. Nossa. Aí tava lá, pilotando um jato. Aí um livro, Como Pilotar um Jato. A gente é esse tipo de gente. Eu aprendendo a fazer o negócio, já tô lá dentro do jato. Já tô dirigindo ele. Ruim, entendeu? É isso aí. Então, assim, foi acontecendo. Exatamente. E aí, a gente, muitas vezes, vai errando em alguns aspectos. Aí vai da mentalidade da pessoa. Então, por exemplo, eu muito cedo busquei profissionais para me auxiliar. Né? Porque eu era fonoaudióloga, eu não era da administração, eu não era da contabilidade. Tanto que eu atendo espaço A, gente. Já é a segunda profissional que a gente contrata para poder fazer. Mesmo, né? E a gente vai fazer 4 anos ainda. Então, assim, eu já tinha feito treinamentos, tudo com outra empresa, arrumado tudo certinho, feito um monte de coisa. Fiz já cursos específicos para empresários, já investi bastante nisso e acredito que isso tudo também, né, que ajudou a gente chegar aqui. Mas o Rotary também te deu uma base muito boa, né? Um Rotary nem tanto pra isso. Mas abriu um pouco a mentalidade também, ajuda. Acho que ajuda, porque você convive com outros empresários, sabe? Acho que essa convivência, às vezes, eu não tinha, por exemplo, dentro da minha família, né? Pessoas que eu pudesse trocar ideias sobre isso. Então, eu sempre busquei lugares, pessoas, estar em ambientes que pudessem, né? Ter pessoas, assim, que eu pudesse me conectar. Então, assim, fui muito para São Paulo, fui para Curitiba, fui em alguns lugares onde eu encontrava pessoas que estavam no mesmo lugar ou mais até que eu pudesse fazer trocas e aprender. Então, eu trouxe muitas coisas de fora, assim, que me ajudaram muito. Olha. Muito, me conectei a muitas pessoas. E então, assim, eu vejo que essa conexão foi o mais, assim,
que mudou a forma de eu ver as coisas e tal. E aí foi isso que foi me abrindo a mente de, tipo assim, eu não preciso saber tudo, eu não preciso ter que dar conta, eu preciso encontrar as pessoas que podem prestar esse serviço para mim. Exatamente. Aí foi até quando eu abri bastante a mente e busquei a primeira empresa para prestar esse serviço de RH mesmo, de ir lá organizar os setores, treinar essas pessoas, fazer análise de perfil de cada um, que daí abriu muito a minha mente no sentido, essa pessoa eu posso colocar mais adiante, essa aqui não dá. Se as pessoas são de confiança, então nos testes eles conseguem ver isso. Essas pessoas Olha elas que legal. são de confiança, essas pessoas têm essa... Como se fosse essa fidelidade à empresa, enquanto ela tá ali. É que a gente ela mede é fiel. comportamento, né? É assim, tudo. Tudo. Se ela é mais executora, se ela é procrastinadora, se ela tem problema com gestão de tempo. Tudo o que então, assim, quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos que então a gente precisa trabalhar nessa pessoa. Não queira encaixar essa pessoa, por exemplo, na liderança, porque essa aqui não serve para liderança. Ela não tem perfil, não adianta, né? Então, aí se a gente não sabe tudo isso, a gente vai lá e bota alguém para ser líder que não serve para ser líder, às vezes ele serve na função que ele tá, né? Então, assim, foi muito legal, sabe? Essa primeira vez mesmo, as meninas chegaram em mim e falaram assim, nossa, Mara, que sorte que você tem. Porque seus funcionários todos deram, assim, uma confiabilidade muito grande. Olha. Pessoas que são de confiança, que são, sabe, que são fiéis enquanto tá ali. Não falam, a gente tá falando, a pessoa quer sair, ela saiu, ela não vai falar... Sim. Não falando mal da empresa, ela não tá sendo antiética ou qualquer coisa desse jeito. Bola pra frente, se ela acha que é melhor, eu falo, boa sorte. Gente, né? você acha que eu preciso fazer um teste desse? Vamos fazer. Muito, Tá nossa, na é muito hora de legal. Vamos fazer o seu? acho Mulher que é legal demais. Se eu fiz Vamos um teste fazer. desse, foi quando eu fui para Centro-América. É importante. Até Muito porque legal. a gente vai amadurecendo. Então, eu falo que é um mapa. Não é uma verdade absoluta. Assim? É um mapa. Vamos fazer. Vamos fazer o da Tel, gente. Vamos. Gente, é Deve ser muito, legal esse muito bom. negócio. É maravilhoso. Eu, Gente. particularmente, amo. Eu apliquei lá em alguns funcionários da Mara e que estão em cargos Mais estratégicos, chaves, assim, né? estratégicos. E é sensacional. É sensacional. Vamos fazer o seu. Mas e aí, como que foi vendo? quando a Márcia te ligou, deu esse Aí ficou um furdunço tempo na sem falar cidade, nada. Ficou esse aí você vulco-vulco. aceitou. Então, aí depois... Eu sei que depois de um mês, aí eu já fui pra Band. Enfim... Resolveu? Foi pra Fui Band. pra Band. Falei, nossa, que delícia. E como foi gostoso trabalhar com aquela mulher. E você trabalha com ela até hoje, né? De novo? Você tinha saído? Sim. Calma, porque mulher, foi, vamos lá porque já. foi depois da Band que veio o tão tão sonhado. A que tão teve. sonhada Centro-América. Ai, que Nossa. legal! Então você foi Olha, pra... o tanto Quantos Sim. anos você ficou Eu nessa conheço época com a eu Márcia? conheci ela, assim, na ano. TV lá. Um ano. E aí você Foi na pra- Centro-América? Na Centro-América. Te assisti, né? Eu assistindo, eu lembro de você de lá. Você foi como repórter ou programa? Pra Centro-América? É. Eu fui pra reportagem, mas aí logo já me puseram na edição e ia apresentar o MT2. Que legal. Então eu ia à Theo. tarde, fazia duas reportagens e fechava o MT2, que na época ele era 5 minutinhos, porque era de Cuiabá. Então a gente tinha só 5 minutinhos e depois entregava para Cuiabá. Mas, nossa, pensa na felicidade. Olha só, gente, a Sonho trajetória. Ela começou numa rede TV, foi pra outra, mas ela almejava algo maior. Eu vim pra Não é trabalhar- pecado almejar algo maior, não, gente. Da onde Não, que as pessoas justamente por tiraram isso? Por causa desse jornalismo que eu queria aprender, que eu queria fazer, que eu assistia desde pequeno. Porque a gente Legal. sempre assistiu a Globo. As Sim, afiliadas é uma da Globo. realidade. Era uma realidade. Hoje o povo não gosta? Pode não gostar, eu continuo assistindo. Mas já assisto foi o tudo. auge. Já foi o auge. Eu assisto tudo. E eu assisto não é nem porque eu gosto, é porque é minha obrigação, eu preciso assistir. É. Isso Tá daqui não te informado. informa. Não. Isso daqui só alimenta como é que eu vou dizer? Ele só faz de conta que você está sendo informado, mas Ô, não Theo, é. aí É, não é a tocando mesma nesse coisa. assunto Isso da que mata. informação, que a gente tá ali sendo informado o tempo todo. É. O que você considera, assim, que a gente ouve reportagens, a gente ouve-se muito falar hoje da mídia estar comprada. Eu falo que na local eu acredito que não, Sempre mas no foi. geral... Não, mas sempre assim, foi. é isso. Porque é isso Mídia que... foi feita pra isso. Eu acredito que, no geral, as pessoas... A TV perdeu credibilidade por causa disso. Porque Começou hoje a a- gente tem um pouco mais de acesso à Agora, informação e desinformação também. Acredito que isso não afeta tanto o jornalismo local, mas no geral, qual que é a sua opinião?
Polêmico. Ai, gente, É polêmica. um trem difícil, porque eu falo assim, eu tento ser, eu preciso ser, enquanto profissional do jornalismo, enquanto jornalista que eu sou, eu preciso ser imparcial. Concordo. Aí eu não posso nem contar com as empresas, não sei nem se seria isso daí o correto eu falar. Eu sei que eu busco ouvir sempre os 3 lados. Já fiz alguma cagada? Já. Quem nunca fez uma cagada na vida? Claro que eu não matei ninguém. Tipo, né? De noticiar que matou alguém. Já vi muitas pessoas fazendo isso, mas não faço. Eu tenho esse cuidado com a checagem da notícia, então é diferente. E aí, como eu ainda sou CLT nessa área do jornalismo, não tem essa de... Nunca tive, né? Olha, isso aqui você não vai fazer. Isso aqui você vai fazer. A não ser que seja merchan hoje, né? Então, merchan aí já mudou o nome, de repente, né? Então, aí fica diferente. Mas fora isso, não. Notícia Fora isso, mesmo, não. você Notícia, nunca não. sentiu essa Notícia manipulação. comprada, essa manipulaçãozinha, não. Eu acho que isso acontece mais na mídia Ai, gente, Maior, na né? maior, No né? macro ali, né? No macro. Então, aí é que tá, eu não sei, é difícil, porque assim, eu acredito que cada um dos profissionais, eles, Decidem, politicamente falando, cada um apoia Decide, gosta é. de um, de E quanto outro. mais parcial é o jornalismo, né? Que, como a gente falou, o estilo Centro-América é um jornalismo mais imparcial. Ele é direto, ele dá notícia sem muito juízo de valor. É, mas aí, ó, que nem, por exemplo, se você pega uma Jovem Pan, não a local, não tô falando da local, uma Jovem Pan, que aí hoje o povo diz que, Jovem Pan é de direita, mas daqui a pouco o Jovem Pan tá pendendo pra esquerda. Eu falo, meu Deus, gente. Eles estão dando informação. Eu não tô entendendo. É porque o que também que é que o criou povo tá muito enxergando isso hoje, né? tanto. Em tudo você tem que ver direita e esquerda. É. Dependendo da opinião que eu der aqui sobre algo, vocês já vão me falar, lá, a de direita, lá, a de esquerda, lá, bolsonarista, lá, lulista. Que é pior ainda, e na minha, dessas duas... E na minha humilde opinião, isso é proposital para que as pessoas percam o foco no que de fato precisa ser o nosso objetivo, que é o governo. E O outra, se a governo- gente joga a contra própria o população outro, um contra a gente o outro... apaga um incêndio muito maior. Gente, que é é o muito governo melhor. contra todos. A realidade é essa, gente. É o funcionário contra o empregador contra o funcionário, e o governo, ele fica lá de boa. Exatamente. O que mais deveria ser atacado, bom ou ruim, é ele. Por quê? Porque ele é o nosso servidor de todos. Era pra ser. E aí eles criam essas dualidades, criam essas picuinhas Sim. pra gente se brigar entre nós e eles, entre cada um, ser massa de manobra de Massa de de cada. manobra, Isso daí exatamente. sempre foi. Ponto. Exatamente. Por isso que eu me estresso quando alguém fala que eu sou algo. Não, porque eu vejo assim, tudo tem todos os lados, todas as vertentes, senão elas não existiam. E não se sustentavam. Então, Eu acho que o extremismo, ele não é bom pra extremismo nenhum dos não lados. existe em nada, não existe na política, na nossa vida pessoal, Nada. familiar. Não existe extremismo que funcione. Que seja bom, Não, é verdade. não funciona, Né? não Então, Dito isso, você vai votar em quem na próxima brincadeira? Ai, meu Deus do céu. Nem Mulher. tive Não, não vamos vontade. tocar nesse assunto, não. não, ainda não, deixa mais pra frente. Deixa mais pra frente. Não, Vamos meu esperar ver quem são os candidatos. Nem sabemos. Olha, tá vendo? Ó, ai, não, vocês estão falando de votar e não sei o que, não sei o que lá das quantas. Antes de... Não, acho que no segundo ano da faculdade, eu estagiei no Santander, lá em Itaciba. Porque eles procuravam administração e comunicação social. Então, tinha lá, falei, opa, eu vou me... Fiquei 1 ano. Aí, quando foi para renovar o segundo ano, não renovaram o meu segundo ano. Sabe por quê? Cidade pequena. Teodora, o meu gerente chegou em mim e falou assim, Teodora, vai encerrar o contrato? E aí, eu queria saber de você, se você tem interesse em permanecer ou se você quer ser candidata. Eu, do nada assim, cara? Por que candidata? Ele falou, não, porque vieram conversar comigo que eles estão de olho em você para sair candidata a vereadora. Deus que me defenda. Do nada. Falei, Paulinho, Gente, cidade você pequena. tá doido, eu não quero, pelo amor de Deus. Gente, mas pensa no bafafá que foi. E aí, cidade pequena, tudo manipulado, tudo essas coisinhas, tananã, enfim. Eu não fiquei esse 1 ano no banco, que eu queria ter ficado, mais 1 ano, que me ajudaria muito financeiramente, porque um estágio no Santander na época era R$900. Nossa. Pensa Nossa. no dinheiro. Era um dinheirão. dinheiro. Para me tirar, porque
alguém tinha ido conversar com eles que estavam de olho nela para ela ser candidata a vereadora. Pensa, gente, juro por Deus. Até no último instante. E eu era afiliada, porque cidade pequena, mas assim, nunca almejei nada disso daí, nunca. Eu também não tenho dom pra Falei, política. pelo amor de Deus, nunca na minha vida. Mas aí, graças a Deus, tudo foi Se mudando, né? encaminhou. Nossa, gente. E você chegou na tão Pensa no sonhada estresse. TV Centro-América. Então, aí eu fiquei 1 ano com a Márcia. E foi uma escola ter eu trabalhado acredito. com ela. Antes de ter ido para a Centro-América. Porque eu acho que se eu tivesse ido direto para a Centro-América, eu não tinha ficado 10 anos lá. Eu acho que não. Apesar de que Tangará da Serra sempre foi uma praça que sempre acolheu os novatos. A maioria Legal. que passou por aqui, tudo novato. Tudo veio cru. E aqui eles aprendiam de verdade e onde abriam o Que leque, legal, eles isso é bom. vazavam. Tanto que hoje os que tem aqui, que são daqui, só estão. Porque de verdade não são. A não ser o Adriano, que é o editor regional, que é a família daqui. Mas o restante eles estão. Né? Vieram para aprender, né? O Jorge fez faculdade aqui, na Unemate. O Julian, acho que tem família aqui. A Carol também veio de fora, não é daqui, eles são goianos. O marido é professor na Unemate. Então, eu digo assim, por isso que eu falo, eles estão. Chegou o momento de ter que partir, eu acredito que partem. Não tem sempre apego, né? foram. E tá certo também, como né? sempre foram. E hoje também o mercado... Eu não sei como que funciona no ramo do jornalismo, mas o mercado ele é carente de abraçar novos profissionais. Quero todo mundo com muito conhecimento, mas quem que abraça? Exatamente, a gente entra naquela discussão de antes, que eu vou investir, vou pegar, vou ensinar e depois ele vai embora. Meu amigo, enquanto ele estiver ali na sua empresa, se ele estiver fazendo 100% dele, você só ganha. Mas só as empresas ganha. têm dificuldade de abraçar mesmo, Tem. né? Mas, então, aí a Márcia sempre foi uma pessoa muito aberta também, como é até hoje. E aí, quando veio a Centro-América, como é que foi? A Centro-América, eu acho que pintou uma vaga. Aí deu de... pintou a vaga. O Tarcísio, na época, tava o Tarcísio e a Franciele. O Tarcísio, a gente se via sempre nas pautas. Aí ele falou assim, Theo, olha só, eu vi que de todos os repórteres que tem aqui em Tangará, exceto Centro-América, você é a única que faz off. O que é off, vou dizer? Off é o texto que o repórter narra e aí tem as imagens em cima e vai construindo a reportagem. Enfim, você é a única repórter que nós vimos aqui que faz off, ou seja, que faz texto. Falei, Tarcísio, mas deve ser porque eu sou jornalista. Ele falou, você é formada, Theo? Porque a maioria não... Sou. Ele falou, menina, tá pintando uma vaga na Centro-América, você não quer tentar? Falei, como é que eu faço? Pelo amor de Deus, como é que eu faço? Que legal. Aí eu sei que pintou a oportunidade e a Dani, minha parceira do podcast, verdade. era editora-chefe. Desde quando eu cheguei. Mas eu não tinha contato com ela, nunca tive contato. E aí pintou a vaga, eu me inscrevi pra vaga, deu certo, graças a Deus. Aí quando eu fui falar pra Márcia, ela falou, Theo, eu já sabia que isso ia acontecer uma hora. Muito, assim, nossa, muito sábia. Uma referência, Silvio Santos sabendo que a Larissa Manoela ia pra Globo. Meu Deus! Ele sempre soube que aquilo ia acontecer. Aí ela falou assim, Theo, eu sabia que isso uma hora ia acontecer. E eu estaria sendo muito injusta se eu te segurasse aqui. É verdade. Porque você precisa crescer, você precisa conhecer. Nossa, gente. Ela falou, eu não quero, mas eu vou deixar você ir. Mas eu sei que pra você é o melhor. Eu sei que pra você lindo. vai ser o melhor. E aí, em maio de 2011, eu inicio minha carreira na TV Centro-América, tão amada, sonhada, afiliada à Rede Globo. Meu Deus, gente. Que legal. Que maravilha, graças a Deus. E aí, lá eu casei, lá eu comprei, nós compramos uma casa, financiado, carro, tudo. Enfim, Estão levando a vida. E fomos levando. E aí, depois de 10 anos que eu estava na Centro-América, a Dani... acho que ela tinha saído
Acho que ela ficou... Eu fiquei 1 ano sem a Dani lá, na TV. Nossa, gente... Porque eu já estava acostumada demais. Por mais que a equipe sempre mudasse, eu sempre tinha a Dani ali, né? De chefe. Sim. Então, qualquer coisa, tô do lado da Dani. E aí, a Dani foi se aventurar no empreendedorismo. Que eu acho que ela tinha cansado também. O jornalismo, ele chega numa E tem gente assim que chega uma hora que ela quer Cansa. fazer outra coisa, né? Sim. Cansa de fazer a mesma. Cansa. E aí, Um eu sei que... desafio novo, né? Sim, um desafio novo, exatamente. E aí, ela saiu e eu fiquei lá 1 ano. Aí veio o chefe novo, e aí eu acho que eu sempre muito expansiva, eu sempre bati muito de frente com as pessoas. Quando eu não concordava, eu falava. Às vezes eu pensava já Alto. direto com a língua. E aí, né, não dá Pensar certo. com a língua é complicado. Não dá certo. E a gente vai aprendendo, mas depois de tanto tombo, né? Mas faz parte. Faz parte da Faz história da parte. gente. Exato. Tá tudo certo. E aí, eu fui desligada da TV Centro-América. Depois de 10 anos. Só que eu já estava nesse 1 ano da saída da Dani, não só por isso também, mas assim, sabe quando você vai cansando? Sim. Aí o João já estava com 6, 7 anos, se eu não me engano, 6 aninhos, 7. Então, assim, eu já tinha passado a maior parte da vida do meu filho dentro da TV, ainda dentro da TV. Nossa. E só pra gente conseguir entender, como que é a realidade dentro da TV? Uma loucura! É, porque assim, o CLT normal, ele cumpre horário ali, 40 horas, 44 Geralmente tem horas negocinho semanais, tem os que tem que fazer. horáriozinhos. Na Não, TV é mas como? agora tem que cumprir. Agora tem que cumprir. De uns anos pra cá, cumpre-se bonitinho, rigorosamente, porque a lei trabalhista pegou, né? E chegou aquele 6 por 1, chegou com 5 pés dentro do Mas jornalismo. não era assim, então, pra vocês ali dentro. Não, antes não. Antes desse 5 por... É 5 por 1? 6 por 1? 6 por 1. 6 por 1. 6 por 1. Meu Deus, gente. Antes, a gente trabalhava, por exemplo, você trabalha de plantão. Mas, você vira à noite. Viro nada. Tem mais coisa pra fazer. Para. Me poupe. Não, já foi. Mas você já fez muito isso. Mas nunca virei noite também, não. Entendi. Não. Mas tinha horário pra cumprir. E aí, antes era assim, os plantões. Um final de semana você trabalhava, você folgava 2 finais de semana. Ou você trabalhava... Não, era isso mesmo. Era um final de semana você trabalhava no sábado, trabalhava no domingo, mas dentro de uma carga horária. Não que você ficasse virado 24. Tá, aí veio essa nova lei, que se não me falha a memória, ela entrou em vigor com força mesmo na época da dona Dilma. Porque, na época, eu lembro que foi preciso refazer as nossas escalas para entrar dentro desse bendito 6 por 1. E aí, jornalista só podia trabalhar 6 horas direto por dia, com 15 Minutos de intervalo. de intervalo. Ou você trabalhar... Não, ou era inverso. Eu sei que era assim. Eu tinha que trabalhar. Se eu fizesse 6 horas direto, eu acho que eu tinha 15 minutos de intervalo. Se eu fizesse 5 horas trabalhadas, eu tinha que fazer obrigatoriamente 1 hora de intervalo. Então, acabava que você passava a maior parte do tempo dentro da TV. Entendi. Se você entrasse às 7, você ia sair às 1. Se você entrasse às 1, você ia sair às 8. Olha, Era por nesse horário, sentido. assim, no caso. E o de sábado e horas. domingo era assim. Um sábado você trabalhava, no outro sábado você trabalhava domingo. No outro sábado você igual shopping, trabalhava. quase. Gente É do estilo céu! shopping. Ou seja, você nunca tinha um fim de semana, Não e ainda tem. é, tá? Você não tinha tinha um. Quando dava sorte, tinha 1 por mês. Então isso foi me cansando, Ai, gente. eu Mas foi me imagino. cansando num grau. Porque eu falava, Nossa. pelo amor de Deus, e daí? Não dava pra você fazer nada, você não podia marcar nada. Ou você tinha um sábado livre, ou você tinha só um domingo livre. Nunca tinha os 2 dias, pelo menos. Né? E olha só, é uma Cansativo. coisa que eu observo muito também. Esses dias eu fui numa empresa que trabalha de domingo a domingo. Então, também é por escalas, normal. A gente tem várias empresas que não fecham aos domingos. Mas, e aí a pessoa tá falando isso pra mim, Aline, pelo amor de Deus, socorro, eu não acho mão de obra, eu não acho colaborador, eu não acho funcionário. Quanto você paga pra pessoa? R$ 1.600. Ah, pronto. Como Tá explicado, você acha, gente, não uma precisa pessoa-
analisar muita coisa. Você entende o absurdo? Reais, a pessoa vira e fala assim, eu recebo Bolsa Família, auxílio, não vou trabalhar mais. Aline, vai um salário mínimo com uma folga na semana. E aí, tipo assim, tinha que ficar até 9 horas da noite. Eram vários horários. Mas eu vou além. Como? Vamos esquecer o Bolsa Família. E assim, Hoje, a pessoa abre um Instagram, ela vende qualquer coisa. Ela pode virar mototáxi, Uber. O Uber trabalha a hora que quer, vai tirar mais que isso. Uma pessoa, sei lá, uma mulher que não tem, às vezes, muita mão de obra, ela faz faxina, ela vai ganhar muito mais que isso. Na faxina, você ganha muito mais. R$200 a diária. E ainda tem flexibilidade, porque o dia que você não quer fazer faxina, você não faz. Não é uma faxina do dia inteiro. Não. É só meia diária hoje em dia, né? Hoje em dia é só meia não diária. é uma diária. A diária, ela tem 6 horas no máximo. Por aí, 6, 7 horas. Caríssimo, tá? Então, assim, hoje, as pessoas têm tantas oportunidades trabalhando de forma autônoma, empreendendo ali sozinha, vendendo algo, criando algo. Que, qual o sentido dela? Trabalhar, cumprindo horário. E não recebendo. Tipo assim, trabalhar no domingo. Se ela pode estar trabalhando no conforto da casa dela, pegando o Instagram dela. Eu falo, porque eu sou fonoaudióloga. E você viu que eu comecei a mexer com crochê, né? Que veio como uma terapia que eu já faço há muitos anos. Gente, se eu fizer só o crochê, porque eu sou fonoaudióloga, né? Minha profissão ali que me rende financeiramente hobby, né? Claro. É a fonoaudiologia. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu voltei a fazer ativamente por questões das mesmas de saúde mental, de ansiedade. Começou a me fazer muito bem, então eu comecei a fazer. E eu comecei a postar... Inclusive, precisamos marcar. Precisamos. Que dia que você tá livre? De manhã. Tem quarta e quinta. Porque Quinta agora de tem preferência. um quadro também, sabe? Vale a pena saber. Então, olha isso, que interessante. Aí, legal, isso aí. Vamos conversar. E aí, eu comecei a fazer o crochê ali nesse período de crise, ali, de ansiedade, de burnout. E tava fazendo em casa. Burnout. Mulher. Tá. A palavra do momento. Tive umas 2, 3. É porque a gente tá fazendo por onde ter burnout, né? Então, ele vai vir. Você tá Só a gente que trabalha muito tem burnout. Você chama ele, ele vem. Hoje, inclusive, se você fosse pra viver com crochê, você conseguiria tirar uma renda boa. Exato. É isso que eu queria dizer. Tipo assim, ok, não é o meu caso. E aí, pra mostrar que eu comecei brincando, tipo, fazendo pra mim, combinando pras amigas. Aqui. E aí, foi assim, eu postando lá, fazendo coisas pra mim, fazendo o que eu queria fazer. Tipo, eu quero fazer essa peça. Só queria fazer. Entendeu? Só queria fazer, sem pretensão nenhuma. Aí eu sempre postando no meu Instagram pessoal. E aí, já veio gente me pedir. Mara, você faz por encomenda? Nossa, amei. Não faço não, mas se quiser eu faço pra você. Olha. Eu queria esse modelo aqui. Pá, fiz. Aí daqui a pouco vem mais um. Hoje, eu vou ter que fechar minha agenda de crochê, assim, pra no mínimo, meados de abril. Eu tava vindo pra cá, eu já recebi encomenda. Entendeu? E eu já tava pensando em fechar a agenda. Então, o que eu quero dizer... Se eu fosse fazer só o meu crochê dentro da minha casa, que eu não preciso sair de casa, eu preciso de uma agulha, uma linha, posso sentar no meu sofá, assistir a minha série, fazer... Se eu acho melhor fazer de manhã, eu faço de manhã. Se eu acho melhor à tarde, faço da tarde. Se eu acho melhor à noite... Consigo conciliar com serviços de casa. Pensando na mulher que tá nessa posição que seria do cargo de salário mínimo. Sim, Não tô falando com o meu de fone, né? Sim. Portanto, eu não paro. Ela ia ganhar mais... Do que R$1.600, gente. Muito mais, trabalhando de forma flexível. Se ela tem filho para cuidar, que não compensa, às vezes, ela por um salário mínimo, ela ir para fora e não cuidar do filho, da casa. Ela consegue fazer. Tá vendo? E um trabalho super prazeroso, super gostoso. Isso é só um exemplo, mas tem costura, tem bolos, salgados, lanche... Unha. Hoje a gente vê tudo, lacinho, unha. Minha manicure, que inclusive daqui eu vou lá. Eu acho que ela racha de ganhar dinheiro aquela mulher, porque ela tem cliente demais, inclusive. Tem uma colega dificuldade. minha que também trabalhava no shopping de domingo a domingo. Nossa, uma humilhação. Ela ganhava um salário mínimo na época. E ela saiu para abrir o negócio dela de nail designs, ela tira 8, 9 mil por mês. Você tá entendendo? Então, ela falou, Aline, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu aguentei muita humilhação de chefe. As pessoas criaram muito esse argumento de Bolsa Família, mas, gente, é uma miséria Bolsa Família. Se a gente tá falando de pessoa, aí uma pessoa que nem compensa essa funcionário que mesmo, quer... que é uma Não, a gente tá falando miséria. da pessoa que quer ter minimamente uma casa pra morar, um carro pra andar. Não dá, Theo. A verdade é que quando a gente vê na verdade, como hoje é muito fácil empreender, é muito fácil você fazer qualquer coisa, que era muito difícil antes das redes sociais, antes da internet ser acessível para todos. Principalmente eu vejo que é o maior fator. As pessoas hoje, elas não precisam de emprego. As pessoas hoje, elas conseguem um trabalho para elas do jeito delas. E que rende muito mais e ela vai colocar o limite que ela quer. Eu quero ir muito longe, eu quero fazer mais. Aí ela vai. Ela não fica limitada à empresa ali.
Então, a gente tem essa característica hoje que eu vejo que é o maior impacto. Porque hoje mesmo o nível de desemprego é o mais baixo que a gente tem a hoje. verdade... Então não é, sabe? Não, a verdade tem é que os menos empresários... mão de obra hoje, porque a juventude já tá, né, menor. Então tem menos mão de obra e tem muita gente que não tá sendo mão de obra do outro, tá sendo mão de obra de si mesmo. Exato. Então eu vejo que é o maior fator que a gente tá tendo essa dificuldade. Então, pagar esses salários aí pra trabalhar domingo, final de semana... Gente, eu não iria também. Eu ia fazer qualquer outra coisa. O que eu ia fazer meu crochê, observo sabe? é exatamente Se eu tivesse isso. Respalda-se muito nessa questão do Bolsa Família. Acontece sim. O governo traz mas não é só muito isso. assistencialismo, mas não é somente É isso. isso que eu quero dizer, porque E aí, tudo é isso. Quando eu vejo uma empresa questionando, nossa, mas eu não consigo um funcionário, ali me ajuda, pelo amor de Deus. Ai. Mas quanto que você paga? Eu pago um salário mínimo, mais algum benefício lá, que dava assim, vamos colocar 2 mil por mês. Meu amigo, você não vai achar um funcionário para sua empresa. É difícil, né, Aline? Eu tenho que ser sincera com você. Pagando isso, exigindo isso do seu colaborador. Comprando de domingo a alma domingo, dele. Com uma folga por mês, você não vai achar. Não vai. E aí a culpa tá, de Uma fato, no folga por governo. mês. Ai, meu Deus. Tá, de Tem- fato, tem os também. aspectos, sim. Mas o fato é que é isso. As pessoas estão mais autônomas também. Uhum. E aí, trazendo pra TV, você trabalhava muito, tinha ali também uma folga por semana, mas compensava financeiramente, ao menos? Pra falar, não, Aline, realmente, eu fiz minha vida com isso. Eu peguei no começo, sim. Porque ela sempre foi muito certinha. A Centro-América sempre foi muito certinha. Salário, piso salarial, se tinha hora, era pago hora, de final de semana. Ah, tá, porque depois dessa daí, dessa de 6 por 1 aí... Ô, gente, eu tô falando assim, mas eu não sou especialista no direito trabalhista. É a vivência. Sim. É a vivência. Sábado e domingo sempre foi 100%. Sim, 100% já era é isso mesmo. Depois disso daí, o sábado, quando você trabalhava, ele caiu para 50. E o domingo também tinha caído para 50. Agora, eu não sei como Agora é que dobrou, está. o domingo vale por 2. Domingo vale? Acho que é domingo e feriado, né? Domingo e feriado, Então, isso. feriado, eu sei que sim. Coitado do trabalhador, gente. Foi 100%. Ponto facultativo, normal. Era 50, que era o equivalente ao sábado. Enfim. Não, gente, desse jeito. Então, a Centro-América, ela foi muito certinha sempre. Piso salarial, hora, você tinha auxílio paletó, auxílio maquiagem. O que é auxílio paletó? Roupa. A cada Eles te 6 davam meses. roupa. Que legal. Eles davam roupa pra gente, tinha um valor lá de 1.000, 1.200. Eu acho que a última vez que eu peguei até 1.200, se eu não me engano. Legal. Então, sempre era, cada 6 meses era roupa, cada 3 meses era maquiagem. Então, isso daí eles sempre priorizaram. Fora os outros benefícios, Unimed, né? Então, assim, Tudo conta. isso brilhava os nossos olhos. Depois da pandemia, e antes da pandemia, umas crises que houveram. E 14º e 15º. Nossa. Uau! Era muito bom. Nossa. Gente. Aí veio uma primeira crise lá. No meio desta bendita dessa crise, eles... Vamos tirar o 15º. Não bastando, vamos parcelar o 14º. Então, eu acho que parou no 14º. Mas ainda assim, é ótimo. Claro. Né? Sim, já 14º é algo salário? que eles não são obrigados a ir ofereceram, né? Exatamente. Um 14º salário. Isso daí eu sinto muita falta dessas coisas, desses benefícios. Dinheiro, a gente gosta. Né? Mas... eu me perdi, eu acho. a Se TDAH. compensava, né? Sim, aí no acabava começo, compensou. sim, Mas depois da pandemia, o trem assim, ó, virou. E então, ficou tudo muito regrado. Precisaram, de verdade, apertar os horários certinho. Não dava mais para fazer hora extra. E você que entrava agora, você vai entrar ganhando X e sem perspectiva também de aumentar. Nossa. Então... já deu uma Cortou bela de uma bastante. diminuída. Cortou Então, bastante. hoje a realidade é que o jornalista realidade é outra. novo entra numa TV diferente da que era quando era a sua realidade, quando você começou. Então, hoje é essa realidade. E não são todas as emissoras que pagam, que dão esses benefícios, tá? Sim. Lá com a Márcia, lá na Band, eu já tinha... então. Não no primeiro. Porque depois que eu saí da Centro-América,
E aí, como eu já estava muito cansada, juro pra vocês, gente, eu saí, eu fui mandada embora, fui dispensada. Eu saí de lá e foi de manhã. Eu nem terminei de editar o jornal, já catei minhas coisas e falei, não, beleza, mandou embora, saturada. Vou sair daqui agora. Entrei dentro do carro, antes de falar pro meu marido, antes de tudo, eu catei minhas coisinhas, entrei dentro do carro, fui parar lá na loja da Dani. A Dani abriu loja do quê? Que não me interessa. Cosméticos, mas Yes perfume. Cosmetics. Ah, tá. Mas tá aberta ainda? Não, Tá. não, porque ela logo em seguida veio a bendita pandemia. Então é foi verdade. difícil pra ela lá também. E aí a primeira coisa que eu fiz foi ir lá na Yes pra contar pra Dani. E ela falava assim: Theo, você tá triste? Não, Dani. Ai, só quem já foi mandado embora ou saiu de uma empresa cansado sabe o que é isso. Eu acho que Quando sim. tu É tirar um feliz, peso de cima da aliviado. gente. Exatamente, foi isso que eu falei. Falei, Dani do céu, acho que como foi. Eu não sei como vai ser daqui pra frente, mas que saiu um peso daqui assim, mas. Gente, como é que pode, né? Também eu acho Quando a que, gente assim, não cabe 10 mais, anos, não dá. 10 anos e aí você passou por todos os setores ali do jornalismo. Eu tinha feito tudo. Eu editava, eu apresentava, eu era... Ultimamente eu estava... Eu estava foi assim, em que onde ano? precisasse, Te encaixava. me encaixava. 2021... 2021. 2021. É que já tava na Janeiro pandemia, de né, que você 2021. Foi logo depois. Isso. Ali, né, 2020 foi a pandemia. O auge. E olha só. E, gente, tanta coisa. É chuva? Chuva. Vixe. Eita. Enfim, eu fui... E eu era muito gorda. Ah, eu lembro que você estava bem gordinha. Né? Muito gorda. Não lembro Quando eu da fui TV. pra Eu conheci ela, Centro-América... Eu conheci na TV, já né? vim gorda. Eu já vim pra cá. Minha vida inteira Ah, sempre tá. foi gorda. E aí... Na Centro-América, um dos medos era esse daí. Será que eles vão contratar? Ah, por você Mas tinha eu- medo da imagem. Tinha, assim. tinha, mas também não era minha preocupação. Eu nunca me preocupei com isso. Em 2020, eu consegui fazer a minha bariátrica, graças a Deus, bênção. amém. Um ano antes de ser mandada embora. Porque se depois tivesse, Não não ia- ia não ter ia o plano fazer. de saúde, não ia ter feito. Então, assim, acho que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, Graças tudo que a tinha, Deus. que tinha que acontecer, aconteceu ali até 2021, junto com a Centro-América. Gente, eu enfim. nem lembrava. Agora que você falou, eu não lembrava dessa questão do peso. Foi bariátrica, então, que Foi você bariátrica, eu tava com 120 quilos. fez. É, agora que você falou, eu lembro que deu muita diferença. Muita Theo, diferença. e você Mas saiu olha- dali... E o que você acha? Agora eu quero saber da bariátrica, né? Acho que é uma coisa interessante. Maravilhosa. Foi, né, hoje, assim, pensando no pós e a longo prazo, foi uma ótima decisão. Nossa, a melhor decisão Que da minha bom, hein? vida. Olha que bom. Nossa, eu tinha ido... Quando o João tinha 6 meses, eu fui no médico. Aí ele olhou pra mim e falou assim... E eu tava... Claro que eu tava imensa, né? Óbvio. Uma naturalidade, assim, de né? falar. Aí ele falou assim, Teodora... Se você tivesse chego aqui, sentado nessa cadeira e não conseguisse levantar, aí sim eu ia falar pra você, você precisa, não sei o que, não sei o que. Mas agora não, você consegue com receita. Com regime. Ai, doutor, nossa, um banho de água fria. Eu falei, puta A merda. vida inteira. Nunca Não, deu certo. vai nossa dar. senhora. Não, imagina. assim, né? E ó, pra você ver, a família inteira sempre foi grande, gorda. Já é uma coisa que é difícil. Tinha o Genético irmão da minha mesmo. mãe, genética mesmo. O irmão da minha mãe fez, os 3 filhos dele fez. Uma outra prima fez. Então, assim, todo mundo. Sim. Já é característica da Mas família. eu não, eu vou conseguir Falei, não, continuar. eu vou- Não, uma vou ter vida que- que já estava acima do peso, você falou que sempre foi, né? Sempre. Até que, um belo dia, a mamãe teve que colocar prótese no joelho. E ela nunca fez a bariátrica porque ela sempre teve medo. E nenhum médico lá Encorajou, né? encorajou. Porque poderia ter feito. Porque eu falo assim, que é uma segunda vida. É diferente. É muito Imagino. diferente. Eu imagino, não. Eu, É maravilhoso. Eu tive Eu não sei depressão e quais fui as pra 80 experiências. quilos. Ah. E emagreci o ano passado 12 quilos. Eu vi que você Eu tinha já falado vejo a diferença Eu de também. como que era o meu Em corpo. pouco peso eu vejo isso. também, Imagina a com diferença. tanto peso. Não, gente. E assim... a vida é outra. É outra vida, é outra realidade. Não, aí depois que a mamãe precisou de colocar prótese no joelho, todas essas coisas, porque é uma função. Aí eu tinha que... Nossa, gente, só um saco. Então- Aí eu falei, quer saber? Me ligou um alerta. Fui no ortopedista.
Cheguei lá e falei que expliquei. Falei, doutor, é assim, 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 assim. Me faz um exame em algum lugar, vai encontrar alguma coisa aqui que vai me dar um laudo. Porque aí eu vou chegar. Você vai achar. Cavuca que acha. Cavuca, pelo amor de Deus. Aqui, aí tudo achou isso uma em Tangará? hérnia. Aqui em Tangará. Achou a hérnia perdida. Achou uma hérnia. Falei, graças a Deus. Eu Aí triste com a falei minha assim, hérnia, ela, graças a Deus, porque tinha uma hérnia. Poder fazer uma... Porque daí você poderia fazer a Indicação bariátrica. cirúrgica, né? Exatamente. Eu não tinha hipertensão. Grande, imensa do jeito. Não tinha pressão alta, não tinha diabetes. Ainda, né? Ainda. Isso era só ainda. Pois é, verdade, ainda. Falei, não é possível. Aí eu falei, você me dá um laudo? Ele falou, não, eu faço teu laudo. Aí eu fui, marquei com o doutor Bruno de novo. Falei, agora eu tenho o laudo, doutor. Graças a Deus. Mas por que que Ele falou, dificulta meu tanto, Deus. né? Só a pessoa que passa sabe o que ela tá passando. Então, mas ele sempre foi muito cauteloso. Mas tem Ele é um porque médico muito cauteloso. Mas se fizessem todos os exames e aí dá pra fazer? Dá, mas não negar de fazer. Mas é acho que a bariátrica é uma coisa muito complexa, sabe? sério. Não é brincadeira. Não é brincadeira. mais sério, assim. Por isso que eu quis saber a opinião dela, porque existem Tem gente que não se dá bem, eu não... Existem relatos negativos. Sim, depois tem alguns do pós. bem... que eu fico olhando e falo assim, mas comigo foi tão A diferente. bariátrica não é uma cirurgia Você entala? simples. Entalo, claro que eu entalo ainda, porque infelizmente eu ainda penso com a cabeça de gordo. Porque daí Mas tem é isso. o aí. resto da Portanto, vida. que é indicado, por exemplo, na hora de fazer, é indicado ter o acompanhamento psicológico, manter-se... Não é, Sim, é o não resto é da só vida. uma cirurgia. É uma luta com nós mesmos, né? Porque Peso pra quem faz dieta, assim, eu sei o quanto não é fácil. Não sei se a Mara vai concordar comigo, mas... Eu fui para 80 quilos, aí eu fui para 75. Mesmo com dieta, jejum, academia. Parece, assim, que o seu corpo ele fica querendo voltar para aquele lugar, sabe? Então, assim, aí eu fiz a cirurgia no intestino ano passado, perdi bastante peso, voltei. Agora eu tô correndo todo dia, dieta, e caminha 5 quilômetros, porque eu sei que se eu não cuidar, a mente, ela quer ir para aquele lugar. Eu tô indo no endócrino agora por causa de peso. Eu já pisei na obesidade. Nossa. Então, ele explicou, uma vez que você pisou lá, você nunca mais deixa de ser. Tem que cuidar o resto da vida, né? Então, é isso. Que loucura. Então, se a gente entender Não é algo isso, simples. facilita. Facilita por quê? Porque a gente fica magra e acha que agora tudo mudou. Você continua obeso. O obeso, ele tá sempre em recuperação. Assim como o alcoólatra. Exatamente. É verdade, gente. Ele tá sempre em recuperação. Porque E qualquer olha, gente. coisa te leva para o mesmo lugar. É verdade. Então, é assim, quem pode evitar... Porque, por exemplo, eu era magra, sempre fui magra, minha família é magra. Não tinha por que eu estar onde eu cheguei, né? Tipo assim, não tem esses... tireoide, não tem desculpa. Realmente foi uma alimentação bem desregrada, viver a vida de uma forma que não era saudável, né? Sedentarismo e tal. E aí acabou que eu fui para mais de 80 quilos, 86 quilos. Pro meu tamanho, isso já era obesidade. Então, a melhor coisa que a pessoa pode fazer é não se deixar pisar lá. Porque eu me arrependo tanto de ter pisado lá. Porque minha vida complicou muito mais depois disso. Eu achei que era fácil voltar para onde eu estava antes. Nunca mais se tornou fácil. Não é fácil. Eu emagreci ano retrasado, sei lá. Fui para 60 e poucos quilos. Engordei tudo de novo, 86 quilos eu voltei. Porque a mente, Porque o corpo, ele vai não fazer mudei. você voltar para esse lugar. De forma definitiva, eu mudei temporário. Sim. Então, a mudança ela tem que ser muito gradual, muito... Então, na bariátrica, você mudou ali o corpo, mesma coisa. Eu emagreci, eu melhorei minha alimentação, isso aqui eu fiz tratamento, emagreci. Mas não tinha feito uma virada de chave real sobre isso. Na terapia, na mudança mesmo de hábito. Ser tranquilo, né? Tirar os outros efeitos, como a ansiedade. Veio na minha questão o diagnóstico do TDAH, que só veio tarde. Isso tem me ajudado bastante, ter sabido disso. E como é que você consegue fazer crochê? Como é que você foca? Então, você deve ter o hiperfoco, então, né? Eu vejo que eu trabalho muito... Eu tenho muito isso de hiperfoco. E eu vejo que ele é meu regulador. Porque eu sou uma pessoa que mexe muito as mãos. Eu percebo que... Como se a minha energia canalizasse para as mãos. Olha. E o fato de eu fazer o crochê, ele me acalma. Nossa, gente. Eu acho que por dar função para as minhas mãos e para minha criatividade. Então, tem toda uma questão cognitiva acontecendo também, né? E aí, eu fico lá e quando eu consigo conversar, eu consigo assistir série. Porque eu gosto de assistir série, vídeos. Só que eu fico entediada de ficar, tipo, segurando o celular e não fazendo nada. Sim. Então, eu boto lá e eu estou fazendo algo. Então, eu consigo ser produtiva, relaxando. Ai, que maravilha. Então, pra mim, assim, ó, é a melhor coisa. Nossa. Melhor coisa.
Theo. Olha só, E aí, chegou quando no você ápice. saiu ali da TV Centro-América, Aí- seu filho já era rapazinho. Ele já tava com 7 anos, aí ele ficava... porque, imagina, ele nasceu praticamente dentro de uma TV. No dia que eu fui parir, eu tava trabalhando. Meu Deus. E como que foi esse sentimento de mãe? Você em algum momento pensou assim, poxa... Não bateu arrependimento, né? Mas eu me lembro que um tempo atrás, quando você foi voltar pra TV, você falou assim, eu quero, mas eu quero se for nessas condições. Porque eu já perdi muito, né? Por trabalhar tanto. E como que foi a sua volta pra TV depois disso? Eu não demorei muito também nessa, depois que eu saí, porque aí logo a Márcia ficou sem o Renan Coelho. Eu quando ele saí da faleceu, TV em janeiro, aí eu peguei o João e fui pra Taciba, passei uns dias lá com a mamãe, porque tinha que ir, né? Já que não tinha férias, não tinha nem nada. Nem final de semana. Não né? tinha fim de ano, era muito difícil. E quando tinha fim de ano, tipo assim, você tem uma semana de folga, na outra semana você tinha que compensar. Mas né, dentro dessa uma semana, não batia entre a minha folga e a folga do Diego. Então, assim, não dava, não ia. Acabava que nunca nós descemos. E não dava tempo. E aí a gente pensava assim, vai de ônibus, você demora 2 dias para chegar, 2 para voltar, você já perdeu. Perdeu Acabou. os dias que Já tinha. acabou. Acabaram os dias. Acabou. Então nunca ia. Aí saí, mandaram embora. Primeira coisa que eu fiz, comprei a passagem, vamos, eu e o João, passamos uns dias lá. E lá mesmo a Márcia me ligou. De novo a Márcia. De novo a Márcia. Entra no seu caminho. Minha amiga Márcia Capes. Theo, o Renan tá assim, assim, assim. Ele está na UTI. Nós estamos sem ninguém. Tem como você vir para ajudar? Eu falei, Márcia, estou em Taciba, não posso. Ela falou, não, quando você volta? Eu falei, tal dia. Então, beleza. Quando você voltar, você já pode vir direto para a TV. Não deu tempo, porque ele morreu antes. Eu lembro que foi muito rápido. Enfim, foi, né? Foi tudo muito rápido. Eu nem acompanhei de verdade isso daí. Então, quando eu já voltei, para Tangará, já fui de novo para a TV. Aí eu acho que eu passei mais um ano com ela e vou te dizer que retorno incrível que foi, acho que deu um renovo Que legal. na minha vida. Nossa, diferente, Aline. Meu Deus do céu. Foi um ano, assim, incrível, maravilhoso. E logo em seguida veio uma outra oportunidade que eu sempre quis, que era trabalhar em assessoria de imprensa. Porém, vem assessoria de imprensa de dentro da prefeitura. Olha, gente, jornalistas, eu não tenho saúde mental para tal. Mas você chegou aí, então? Fui, assumir. Fia. Fui, porque imagina o salário. Deve ser Brilhou muito os bom. olhos. Deve ser muito Valorizou. Meu Deus, mas E olha o que isso você daqui. achou mais difícil? bom. O Meu quê? Deus. Tudo, né? Cuidado, se não pode falar algumas coisas. Cala-te boca, então, tudo bem. Todo mundo manda em você, mas ninguém sabe fazer nenhuma. Nossa Senhora! Aí Imagina. o Ners falava assim, Theo, calma. Eu falava, meu sino não pode. Enfim, E não você deu ficou certo. quanto tempo? Acho que deu um ano, porque eu cheguei a tirar umas Não férias dá lá também. mais, né? Não dá mais. Aí você voltou pra Márcia. Não, aí eu saí de vez. Não quis Então, mais. saí e aí eu fiquei... não lembro mais quanto tempo que eu fiquei parada. Só que aí veio a Vox na minha vida. Teodora, vamos dar aula? Legal. Eu falei, dar aula? Qual essa possibilidade de dar aula, Teodora, que não sei o quê. Sabe, aí despertou algo diferente. Falei, opa, então eu posso começar. E eu percebi que nesse período eu não me desesperei com as contas, nem eu, nem meu marido. Porque graças a Deus ele sempre foi muito parceiro em todos os sentidos, de verdade. Manda um beijo pro seu... Não, Tchuco né, Tchuco da minha vida. Delícia. Juro, gente, sempre foi muito parceiro. Nunca foi de cobrar nada nesse sentido. Porque você precisa fazer isso, porque você precisa... Eu, muito pelo contrário, eu que sou muito pra frente, né? Tem que parar. Então, assim, nesse período que eu fiquei sem salário, porque você sai da prefeitura, você não tem seguro-desemprego. É diferente os Nada. contratos. Exatamente. Bem diferente. Gente, foi o período que não atrasou conta nenhuma na nossa vida. Que bênção. Não, gente, Deus, é Deus. Deus é maravilhoso. Aí, mais né? uma vez, vem o Silvio Del Montes na minha vida, em junho, e falou, Teodora, é assim, 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 eu tô indo pra fazer campanha. Eu falei, você tá louco? Eu acabei de sair. Não, é campanha, calma. Vamos. Eu falei, não sei nem como é que eu cobro. Calma. Deixa comigo. Deixa Ele comigo. sabe tudo isso aí, né? Beleza. Aí conversei com o Diego, ele falou, amor, você que sabe. Vê aí. Aí fui pesquisar, como é que faz, quanto que eu posso pedir, não sei o que, tananã. Joguei um preço lá.
Aí ele diminuiu 5 mil. Eu falei, tá bom, vamos. Seja lá o que Deus quiser. Você tá precisando, eu vou... Mas era mais uma experiência. E eu não vou precisar botar minha cara. Uhum. E era temporário, né? Porque quando campanha é temporária. Gente, que delícia. Porque acabou que eu acabei ficando mais na Barra. Me envolvida mais na Barra. Mas envolvi aqui também, obviamente. Mas ninguém nunca nem soube que eu trabalhei em campanha política. Ai, eu não sabia. Porque não foi campanha foi campanha de bastidores? Eu posso... mais ou menos é mais de bastidores mesmo. O João Gabriel ligou. Muitas vezes você nem sabe ali quem é as mídias do político. Não aparece, mas é legal. Muito legal. Nossa, valeu super a pena. E aí foi depois disso daí, a Márcia mais uma vez me esperando. Ô, Márcia, foi pro Renault. você merece ser honrada, mulher. Gente, a Márcia, eu vou falar pra você. Não desistiu. Não desistiu. E foi ela que porque aí quando pintou isso daí, eu falei... Aí eu teve um dia que eu tava desesperada. Eu falei, Márcia, eu recebi um convite assim. Mas eu tenho medo, porque Teodora Malacrida está trabalhando na política, está balançando bandeira. Sabe quando volta tudo essas coisas? Eu entendo. E como jornalista, como é que eu... Não é isso. Aí ela falou assim, Theo, calma. Quem falou asneira pra você vai pagar seus boletos? Eu falei, não. Ela falou, então vai. É isso. Vai e faça o seu trabalho, porque eu sei que você sabe fazer. É o seu trabalho, é um trabalho. Gente, não é politiqueira, é trabalho. Exatamente. E foi. E se tiver a oportunidade de trabalhar atrás novamente... Já fica aí a dica. Gente, já fica a dica, porque é muito... Nem conheço ela Nossa, deve ser muito legal pessoalmente, mesmo. mas vamos conhecê-la. Nossa, ela é inteligentíssima, vocês vão amar. Mas Você vai pra amar. mim, ela é uma referência do que é uma profissional madura. Ela é. Porque, assim, Nossa, aquela palestra mesmo que você apresentou. tava lá, né? Lá no, foi muito legal. gostoso, Que essa aqui Aline. esqueceu. Ela ia também esquecer. Nem lembro. Sensacional, porque entra naquilo que a gente falou, das vezes do empresário, ele ficar triste, porque o funcionário vai... Eu já tive a oportunidade de voltar a trabalhar com empresas, que eu trabalhei 2 vezes também, de sair e voltar. E a maturidade de uma pessoa que age dessa forma, vai, Theo, é o melhor pra você. Nossa, eu queria tanto que você ficasse comigo, mas vai. Se der errado, volta. Sabe? Ou se acontecer qualquer coisa, volta. Abertas, Isso é né? maravilhoso. Graças A maturidade Ó, de entender. quantas vezes as pessoas voltaram pra tua vida, né? Você fecha todas as portas. Tipo, não precisa mais, não. Não. Tipo assim, né? Eu fico Quem triste, age assim, né? porque nem todo... Tem pessoas, quanta às vezes, coisa. que a gente sai da vida delas e a gente fecha portas. E eu fico muito triste, de verdade. Porque a gente não quer fechar. Não. Mas, às vezes, o outro não reage bem. E dói quando o outro Aí não não tem reage como, né? bem. Nossa, é triste, porque... É tão bom você querer ver o sucesso do outro. Eu gosto da Mara, mas se ela falar pra mim assim, Aline, não dá, eu vou fazer podcast com a Theo porque eu gosto mais dela. Eu falo, eu queria tanto que fosse comigo, mas vai lá, cara, se der certo, tudo bem. Sabe? As pessoas não têm essa maturidade de entender que se é melhor pro outro, vai. De interromper ciclos, né? Portanto, que as pessoas querem opinar até na vida do outro, que a gente tava falando. Tipo, se eu falo assim, eu não vou parar com isso. Eu não vou fazer mais isso. Theo, e dentro de toda essa trajetória sua de televisão, entre idas e vindas de alguns lugares, portas muito abertas em outros lugares, o que você diria para as nossas ouvintes, para as mulheres que estão nos ouvindo agora, sobre gente. todos esses desafios que você enfrentou, altos e baixos? Eu achei muito bonita a parte que você falou que não podia fazer faculdade, os seus amigos e o padre. Gente, eu acho isso lindo na sua história. Muito Não, bonito. isso foi graças a ele. Foi graças a ele. A esse tino que ele teve. Theo, vai fazer comunicação social. Não vou, não consigo. Vai que a gente dá um jeito. A providência de Deus, ela é incrível. Ixi, gente, ai meu Deus do céu. A minha mãe, ela sempre foi empreendedora, ela sempre foi costureira, né? Então, ela era empreendedora lá dentro de casa. O meu pai, ele teve problema com alcoolismo a vida inteira, então... Tem esse problema, né? Tinha esse problema, porque aí depois o papai faleceu. Agora, tem 5 anos. Mas a mamãe sempre foi a empreendedora, mas eu nunca fui ensinada a ser empreendedora. E eu acho que esse negócio de empreender começou a bater junto do nosso podcast. Porque foi aí que eu tive que virar uma chave, porque a Dani falava assim, Theo, é um negócio, Theo, é um negócio nosso. Verdade, Dani. Então, vamos. E fomos. Só demos uma estacionada agora, uma paradinha, porque agora a Dani ela é muito da universidade. Ela fez... O que é primeiro? Mestrado? Mestrado. Ela fez mestrado e agora ela está indo para o doutorado. Então, assim, mais um período que vai ficar mais... E ela está dando aula também. Então, assim,
eu estou me redescobrindo aqui dentro desse negócio aqui, que você vai milhões falar, de oportunidades. Você vai falar assim, essa menina, ela puxa saco. Não puxa saco. Lembra que eu falei que eu era imensa? Aham. Imensa, tá. Olha só, minha amiga Márcia Capo sempre passava lá em frente de casa. Porque era a rua, era caminho dela. E aí, teve um dia que eu estava lá na frente, que o João era bebê. Bebê, eu estava lá na frente, porque esperando o Diego chegar. E ele estava de licença maternidade ainda. Imensa. Ela parou para comprar cigarro no mercado do lado de casa. Foi ali em casa, nós começamos a conversar. Falava assim, eu não me conformo que eles tiraram... Brava! Eu não me conformo que eles tiraram Que você da linda. apresentação. Você sabe o que é isso, né, Theo? Você sabe o que é isso? Falava, para, Márcia, não é. Theo, não pode. Você é uma excelente profissional. E ela sempre martelava isso daí. Ela falava assim, você precisa aprender a mexer com o celular. Naquele tempo, o João Gabriel tem 11 anos. Então, ela sempre esteve um passo à frente do tempo dela. Você precisa, começa a estudar sobre rede social. Ah! Nem imaginava que ia ser o que é hoje, né? Que virada que foi. Fui despertar depois da saída lá da Centro-América. E aí, eu falo assim... E aí foi despertar. Trabalhar com a rede social. Abrir o podcast. Exatamente. Montar o podcast junto com a Dani. Dar aula de comunicação, de oratória, que eu nunca tinha dado. Porém, eu vivi aquilo. Uma oportunidade na tua cara, Exatamente. né? Exatamente. E foi a Vox que me abriu essas portas. Você sabe que eu fiz o curso de facilitadora da Vox também? Eu cheguei a começar. É? Aham. Eu trabalhei com a Fiz lá Jéssica, né? Eu fiz, porque a Jéssica era da administração. Ela é facilitadora, ela era, né? Ah, a Jéssica do... A Jéssica eu do que botei Rotary. ela lá. Olha que legal. Eu que botei ela. Porque eu não queria mais, não fazia sentido pra mim à noite, não tava legal pra mim. Aí eu falei, O que me Jéssica, mata é a você... noite, mas o que me Falei, mata é a Jéssica, noite. você é a pessoa que vai dar certo. Porque ela também já era, né? E aí eu indiquei, eu falei, veja. E aí eu me senti melhor por ter botado alguém que eu indiquei, Olha que que deu legal. certo. Mas eu cheguei pra Ribeirão Preto, fiz a formação de Olha. facilitadora lá na Ai, que delícia. na Nossa, matriz, vamos dizer assim, né? Onde que o dono fica e tudo. Foi bem legal. Muito legal. Não Muito cheguei legal. de fazer isso. Eles estavam precisando e o Rogério... É porque E foi você da época também que já tinha o tem Michael e formação, tal. né? Sim. Já é uma Não, comunicadora. é porque esse negócio é que tem um método deles, entendeu? Entendi. Aí você tem que Mas estudar é o método muito deles. bacana. Sim, mas é super fácil, né? Sim, é fácil. É super Pra quem já didático. tem facilidade. E aí Muito veio didático. essa outra oportunidade de dar aulas de oratória. Estamos em aulas, inclusive, Sim. com a Dijane Fernandes, porque ela começou. E aí, um belo dia, antes de iniciar, eu estava lá porque o meu João, ele faz... O ano passado ele estava fazendo aula de reforço lá com eles. Então, acabava fazendo troca. Eu fazia uns stories, ajudava eles nos vídeos. E ela gostava porque é o público deles nessa parte do reforço, porque é de criança, então, tá na idade do João, beleza, ótimo. A gente uniu o útil ao agradável e pra mim tá tudo bem. Tudo é parceria? Não, mas o que me convém é parceria, não é, Aline? Eu posso. Claro, se te convém, porque Não é? não? Se Se vai me- ambas as partes estão Se ganhando... você tá tendo... tendo um Ótimo. serviço não que é te... tudo, mas Aham. assim, nesse sentido, falou... Tipo, eu já ia ter que fazer, né? Já ia ter Por que que não? fazer, você já ia ter que tirar Sim. do bolso. Então, beleza. E aí surgiu de dar aulas de oratória, não sei o que. Eu falei, gente do E céu, hoje você o trabalha negócio com tá oratória, certo. então. Agora nós estamos com esse negócio da oratória. E tá oratória. dando certo, graças a Deus. E é algo que eu estou me reinventando todas as aulas, porque Sim. E é diferente, não é igual, né? Da Porque já Vox. vinha mastigado Sim. a da Tem um Vox. método Criar já, o seu né? método, né? Sim, mas gente do céu, e aí você olha para as pessoas e as pessoas têm tanta confiança em você, Sim. você fala, puta merda. É uma posição bem... É muito De ensinar. legal. É eu muito falo legal. que a pessoa que ela tá ali, eu trabalho com a comunicação no geral, né? Não a oratória, mas a comunicação, que é postura, tudo que comunica, né? Parte de comportamento, tal, né, que é comunicação comportamento atrelado ao visagismo, a vestimento e tudo mais. E é lindo ver a transformação. Sim. Eu acho, assim, uma das coisas mais lindas é ver o quanto as pessoas, se elas estiverem empenhadas, elas
evoluem. Sim. Tem que ter empenho, tem que ter vontade, a pessoa não pode estar estagnada. Não adianta falar que, não não existe dá. uma verdade absoluta a seu respeito. Ah, mas eu não sei falar em público. Eu ensaiava na frente do espelho. Ótimo. Eu ficava horas com o Ótimo. microfone aqui e errava e voltava. Inclusive, ontem eu falei isso numa mentoria. Você vai ensaiar na frente do espelho, Isso. vai gravar, vai olhar e vai ensaiar de novo, e milhões de vezes se for necessário, até você ficar boa. Porque eu não era boa. É o que eu falo. A gente nasce sabendo, sabe? Não. Então, A eu gente acredito treina. Bota a A gente cara e bota a treina cara na hora da muito, oportunidade. exatamente. Então, assim, eu acho que o processo de transformação, de ver uma pessoa nascendo, florescendo para talentos que ela acreditava que nunca teria. Ah, eu acho isso maravilhoso. É Isso ótimo deixa meu mesmo. coração muito E feliz. é lindo, não? E é por isso que eu falo. Todas as aulas que a gente inicia, eu falo, a comunicação, ela tem um poder de cura. Sim, eu concordo Ela com você. cura, gente. Tanto que as pessoas, elas pagam terapia para falar. Concordo com você. Então, E, Theo, se você comunicação é pudesse tudo, deixar uma tudo. mensagem para as nossas ouvintes, para que pudesse inspirá-las. Nossa, tô caminhando. A gente encerra. Então, aí nasce essa chama do empreendedorismo, né? Essa loucura. Enfim, estou caminhando nesta área do empreendedorismo também dentro da comunicação, me redescobrir. Não sou só jornalista, hoje eu sou comunicadora comercial, hoje eu sou facilitadora do curso de oratória, mestre de cerimônias, que eu amo legal. fazer. Que é Verdade, maravilhoso. esse mestre de cerimônia. Eu amo fazer, porque você conhece públicos que você jamais conheceria ou ficaria sabendo se fosse... Sim. se você tivesse indo como pessoa normal, enfim, pessoa... Um convidado. ali, um né? convidado, alguma coisa assim. Participante. Então, são as possibilidades que hoje eu tenho. E eu estou com essa chaminha no meu coração de seguir por este lado, que tá gostoso, que tá indo, me faz bem. E aí eu consigo ter os meus momentos, os meus horários também. Que é Nossa, muito gente. precioso para nós, Nossa, né? isso é Acho impagável. que eu já tô, nossa, eu tô com 43 anos, eu não tô velha, mas eu já estou caminhando, já tava com vontade de aposentar se eu pudesse. Nós Não, queríamos. a gente acha que é isso que a gente quer, mas na verdade a gente quer fazer do nosso jeito. Eu A acho gente que é quer isso. o que caiba, tudo que nós somos. Porque às vezes eu vejo, eu acho que eu não sou algo que você bota ali numa caixinha e tal, e querer fazer igual a todo mundo, e se conformar. Não, a gente tem que entender que a gente tem a nossa pluralidade. A gente é muito plural, então a gente tem que se caber em muitos lugares. Então a gente tem que ser dona da nossa liberdade, dona do nosso tempo, para que a gente possa caber, então, em tudo isso. E associar não só nos nossos sonhos como trabalho, né? Mas aí caber também ali na sua vida pessoal, no seu filho, marido, as viagens. Eu falo, a gente já conversou sobre isso, né? No off, ali, nos nossos cafés. Liberdade é um dos nossos grandes gente, valores, assim, inegociável. Inegociável. Liberdade. A liberdade. Tô indo em busca dela. Em uma frase, Tô você se indo. define como? Teodora por Ai. Teodora. A Teodora de hoje, de 43 Teodora anos. de hoje, corajosa. Corajosa. Teodora Malacrida, corajosa. Eu E acho que sim, assim- acredito que sim. E assim nós finalizamos a nossa Nossa, nosso mas episódio de conversamos, hoje. hein? Também Sim. 3 comunicadoras, olha isso. E se deixar, se a gente tivesse mais tempo, a gente ia bem A longe. gente é muito mais... os E podcasts agora? no formato original, eles são ao vivo e eles duram, tipo, 3, 4, 5, 6 horas. Nosso sonho, né? Enfim, assim finalizamos mais um episódio do podcast. Elas podem cast. Até a Podem próxima. Até o próximo. Obrigada, meninas.